O protagonista da nossa história passou a vida inteira servindo ao Império para poder retornar à sua terra natal, mas foi traído, morto e descartado. Contudo, graças a um artefato, renasceu como um bebê em uma família nobre. Decidiu aproveitar essa chance para se vingar, usando seu conhecimento e o novo poder que adquiriu como necromante. Para entender melhor, vamos voltar ao início de tudo. É o ano de 2045 e a humanidade está em guerra contra monstros há vários anos. Eles sofreram diversas batalhas e a vitória parece finalmente possível com o nosso protagonista, Han Seong, como comandante em chefe da última força de defesa da Terra. Ele motiva seus homens a lutarem bravamente, mesmo em meio à adversidade. Graças à tenacidade dos combatentes, eles conseguem repelir os monstros, restando apenas alguns sobreviventes. Han Seong está feliz por finalmente estarem alcançando seu objetivo de livrar a Terra dos monstros, mas de repente, um círculo mágico dourado aparece diante dele, transportando-o para o campo de batalha. Ele se encontra em um reino estranho, preso por correntes. Enquanto se pergunta onde está, ele olha para cima e vê alguns homens estranhos usando coberturas na cabeça, conversando sobre como estão felizes por terem conseguido realizar o ritual de invocação. O líder dos homens estranhos, um careca, tira o capuz e dá as boas-vindas a Han Seong ao Império. O careca diz a Seong que o invocaram para ajudá-los a derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Seong fica chocado com o pedido repentino e grita com o homem, exigindo saber o que está acontecendo, pois deveria estar de volta à Coreia. Cansado de ouvir Seong gritar, o homem o atinge com um juramento de contenção para fazê-lo obedecer. Seong grita de dor e o careca lhe diz para não resistir, pois a magia só o machucará se ele tentar ser teimoso. Seong não tem escolha a não ser ficar em silêncio e ouvir o que o homem tem a dizer. O homem então lhe diz que sua missão é derrotar o Rei Demônio e salvar o Império. Ele o avisa que há uma chance de ser enviado de volta ao seu mundo se for bem sucedido. Percebendo que não tem escolha, Seong concorda em cumprir a missão. Com isso, Han Seong se vê em outro mundo, onde é obrigado a lutar em nome do Império e é conhecido como o herói de outro mundo. Han Seong cumpriu sua missão com excelência, realizando expedições, matando inimigos e atendendo a todos os pedidos do Império. Isso durou 10 longos anos, e antes que percebesse, havia sacrificado sua juventude para derrotar o Rei Demônio. Depois de servir com todas as suas forças, Han Seong acredita que finalmente está livre e já sonha com seu retorno à Coreia. Mas então o homem careca lhe diz que tem outra missão para ele. Han Seong fica furioso ao ouvir isso, pois não era o combinado. O careca diz a Seong que derrotar o Rei Demônio não é a única maneira de salvar o Império, pois ainda existem aqueles que se opõem à vontade imperial e precisam ser eliminados. O careca afirma que é crucial impedir o surgimento de qualquer outra oposição e garante que há apenas mais uma ameaça que ele precisa eliminar. O careca informa que sua próxima missão é um cavaleiro chamado Badal, do reino de Teutônia. Ele garante que, uma vez eliminado Badal, sua missão estará finalmente completa e ele estará livre. Mesmo enfurecido, Han Seong percebe que não tem escolha. Ele aceita a missão e parte em busca de Badal. Após uma árdua batalha, Han Seong sai vitorioso e crava sua espada em Badal. Badal diz a Seong que não esperava que ele fosse tão tolo, e Seong responde que não teve escolha a não ser eliminá-lo. Seong pede desculpas por suas ações, mas Badal diz que ele não precisa se desculpar, pois eles também o trairão. Quando Seong pensa que tudo acabou e que finalmente pode voltar para casa, é apunhalado pelas costas. Uma grande espada atravessa seu corpo e, ao se virar, percebe que quem está por trás da espada é o Conde Brand. O Conde zomba dele, dizendo que ele foi um bom cão para o Império ao longo dos anos. Chama-o de seu leal cão de caça, e Han Seong o repreende, dizendo que nunca tiveram a intenção de mandá-lo para casa. Brand responde que não tem motivo para mandá-lo embora, pois um cão de caça só serve para caçar. Brand o mata sem piedade, e enquanto jaz em uma poça de sangue, Han Seong admite que nunca esperou que o Império o deixasse ir tão facilmente, mas não esperava que chegassem a esse ponto. Mesmo assim, promete a si mesmo que não esquecerá a traição. Jura fazer o Império pagar, exterminando. Nesse instante, uma luz azul brilhante surge no buraco em seu peito, e ao morrer, ele reencarna imediatamente no corpo de um recém-nascido. Han Seong abre os olhos e reconhece o rosto de seus novos pais. Diante dele estão o maior necromante e mago negro do continente, o Duque Alan Saxon, e sua esposa, Helena. Com isso em mente, Han Seong conclui que está na sede imperial da magia proibida, Necrópole. É o mesmo lugar onde se encontra a Torre Negra. Aparentemente, ele conseguiu uma segunda chance, graças ao plano de reencarnação que havia preparado para o caso de as coisas não saírem como planejado. Han Seong jamais imaginou que renasceria como o primogênito da casa ducal Saxon, uma das famílias nobres mais elitistas do Império. Han Seong sorri, pois finalmente se encontra em uma família rica e nobre. Seu plano é crescer e aprender necromancia para finalmente eliminar todos aqueles que o traíram. Ele está pensando nisso quando ouve o pai chamar a babá para dizer que a criança
criança não está emitindo nenhum som. A babá o examina e diz que ele está respirando normalmente, mas ele permanece em silêncio. A mãe insiste para que a babá examine melhor, mas, no fundo, Seung sabe que não há nada de errado com ele. Ele não é uma criança que vai começar a chorar só porque renasceu. A babá o leva e, depois de examiná-lo, garante aos pais que ele está bem. Saxon então menciona sua preocupação de que uma criança sem lágrimas seja considerada um mau presságio. A babá diz que ele não precisa se preocupar, mas garante que pode fazê-lo chorar se for isso que ele realmente quer. Tudo o que precisam fazer é dar umas palmadas na bunda dele, e é isso que a babá faz. Mas Seung permanece mudo mesmo com as repetidas palmadas. Saxon não consegue acreditar que acabaram de dar à luz uma criança teimosa, e sua esposa o provoca, dizendo que ele deve ter herdado sua forte personalidade. Sua mãe pega a criança de volta, mas em vez de lhe dar uma palmada, ela acaricia suas costas. No momento em que a mão quente da mãe o toca, Han Seung percebe que não sentia tanto calor há muito tempo. O calor da mão da mãe irradiava o amor que ele sentira falta durante anos, e antes que ele perceba, começa a chorar. Sem que percebam, 8 anos se passam e Han Seung, agora conhecido como Dale, passa todo o seu tempo no escritório. Helena conta ao marido que a atividade favorita de Dale desde os 4 anos de idade é estudar. Saxon sorri, dizendo que Dale se interessa por estudos porque puxou a esposa. Ele acrescenta que Dale parece se interessar por magia. Helena então pergunta a Alan se ele não se esqueceu da promessa que ele fez de não ensinar necromancia ao filho. Alan garante à esposa que não se esqueceu e conta que já preparou um presente para o aniversário de Dale, que será no dia seguinte. De repente, ouvem uma batida na porta e uma criada entra para chamá-los a respeito de Dale. Os dois saem correndo e encontram Dale no chão, com mana emanando de seu corpo. Sua mãe corre para ver como ele está e ele a assegura de que está bem. Alan fica chocado que Dale consiga liberar mana com apenas 8 anos de idade. Alan se aproxima de Dale com uma expressão séria e exige saber se ele acabou de liberar mana. A pergunta pega Dale de surpresa, mas ele já a esperava, pois era óbvio que seu pai acharia estranho. Dale está tão atônito que não consegue falar e teme que seu pai suspeite de algo estranho. Dale está pensando no que dizer quando seu pai lhe dá um tapinha na cabeça, dizendo que está orgulhoso dele por ter provado ser realmente seu filho. Alan menciona seu pesar por não poder ensiná-lo necromancia. Dale fica chocado ao ouvir isso, pois não acredita que haja uma maneira de se vingar se não aprender necromancia. Sua mãe então lhe diz para voltar ao quarto, garantindo que as criadas cuidarão da bagunça que ele fez. Dale sorri e começa a ir para o quarto, mas no fundo não está nada contente. Enquanto se afasta, Alan diz a Helena que encontrou o presente perfeito para Dale. No dia seguinte, o banquete começa a animar a todos com a presença de convidados ilustres que vieram prestigiar o aniversário de Dale. Todos os nobres estão entusiasmados por estarem lá, pois o ducado é realmente importante. Enquanto isso, Dale ainda não foi apresentado aos convidados e está isolado no segundo andar do salão. Dale não consegue acreditar que tantos nobres se reuniram apenas por causa do seu aniversário. Ele tem dificuldade em se adaptar, pois foi tratado com frieza em sua vida passada. Dale então reflete sobre o motivo de sua mana estar descontrolada. Aparentemente, ele viu um livro escrito sobre seu eu do passado, e isso o enfureceu, fazendo com que sua mana explodisse fora de controle. Mesmo assim, Dale pensa que seria um desperdício se não aprendesse necromancia. Ele está em apuros sobre como convencer seu pai, mas o ouviu falar sobre um certo dom. Pensa em tentar convencê-lo a trocar seu dom por uma oportunidade de aprender necromancia, mas acredita que isso seria muito difícil. Nesse momento, sua mãe aparece, acompanhada por uma pessoa estranha com o rosto coberto. Dale pergunta à mãe quem está com ela, e ela a apresenta como uma anciã da Torre da Magia Azul. Aparentemente, ela é uma maga da água, e tira o véu para revelar o rosto. Descobre-se que é uma elfa chamada Séfia. Com um sorriso radiante, Séfia diz a Dale que está ansiosa para trabalhar com ele. Dale fica surpreso por ter que ensinar magia a uma elfa da tribo da água, o que basicamente significa que ele está preso ao elemento água. A magia da água é focada principalmente em defesa e perturbação, e fica muito claro para ele que sua mãe não quer que ele aprenda magia negra de jeito nenhum. Após a apresentação, Séfia pede para falar com Dale em particular. Dale a segue até a rua, onde ela lhe conta que sabe de sua decepção por não aprender magia negra. Dale fica chocado ao ouvir isso e pergunta à mulher como ela sabe. Séfia responde que é bastante óbvio, pois ele certamente gostaria de aprender a necromancia de seu pai, a magia das trevas. Séfia então lhe diz que isso é difícil porque Alan prometeu a Helena, antes de se casarem, que não transmitiria suas artes das trevas ao filho deles. Mesmo em seu casamento, eles usaram branco em vez de preto, apenas para garantir que sua esposa ficasse satisfeita. Após esse juramento, Séfia diz que é muito difícil aprender magia negra, mas promete a Dale que pode convencer Helena a reconsiderar. Ela faz isso se Dale estiver disposto a seguir sua orientação. Dale fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Séfia se ela não considera a necromancia uma magia inútil, que não deveria ser praticada, já que Séfia é uma elfa que valoriza as leis da natureza. Séfia sorri e diz a Dale que os sacerdotes que trazem os mortos
mortos de volta à vida não são diferentes. Ela menciona que, para ela, tanto a ressurreição quanto a necromancia parecem iguais. Dale fica chocado ao... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? ver que Sefia não é como os elfos comuns, e conclui que ela pode vir a ser uma ótima mestra. Sefia então sugere que comecem a primeira lição de sua relação mestre-discípulo. Ela menciona que sabe que Deus já formou um fragmento de seu círculo de mana. Ela lhe diz que seu primeiro objetivo será expandi-lo e completar o primeiro círculo. Isso faz Deus se lembrar de que a maioria dos feitiços sobre os quais leu exige que a pessoa tenha pelo menos o primeiro círculo. Sefia lhe diz para colocar a mão no peito e se concentrar. Daí ele percebe que está em um mundo muito diferente da Terra, pois neste mundo há abundância de mana. No entanto, é impossível manipular diretamente a mana bruta, a menos que o ser seja um dragão. Para contornar isso, é necessário um filtro, também conhecido como círculo. O processo consiste em reunir os fragmentos dispersos do círculo de mana ao redor do coração, juntá-los e então girá-los continuamente. É basicamente um processo de criação de um fluxo de mana no coração. Sefia o orienta durante o processo, instruindo-o a girar cuidadosamente a mana ao redor do coração. Ela o adverte para não ter pressa, pois o processo geralmente leva cerca de um mês. Mas antes mesmo de terminar de falar, Dei a informa que conseguiu. Sefia fica chocada ao ouvir isso, pois é considerado impossível formar um círculo em poucos minutos de treino. Isso basicamente indica a Sefia que Dale parece ser um prodígio nato. Dale mostra à sua mestra o círculo que criou e ela pergunta se ele consegue liberar mana através dele. Dale responde que fará o seu melhor, pois liberar mana através do círculo é considerado uma tarefa difícil para iniciantes. No entanto, desta vez as coisas são diferentes para ele, já que está determinado a se vingar. Como herdou o talento mágico de Alan, seu corpo naturalmente absorve mana. Ele percebe que pode ter a chance de aprender outros tipos de magia, além da magia da água. Dele então se concentra em extrair sua mana até a ponta dos dedos. Ele a molda e a transforma no fragmento mais afiado que pretende usar para perfurar o Império. Com isso, ele consegue conjurar um feitiço de gelo, impressionando Sefia. Ela sabe que a mana geralmente se desfaz ao sair do corpo, mas Dale conseguiu cristalizá-la para transformá-la em um raio de gelo propriamente dito. Por outro lado, Dale acha que o raio pode não ser forte o suficiente, pois ele se concentrou apenas em manter sua forma. Dale dispara o raio de gelo contra uma árvore e o raio, aparentemente fraco, a estilhaça com facilidade. Sefia fica atônita e, ao mesmo tempo, horrorizada ao ver isso. Ela não consegue acreditar que o raio de gelo seja afiado e sólido ao mesmo tempo. Ela não quer acreditar que Dale seja apenas uma criança de 8 anos, pois deveria ser impossível para ele alcançar uma forma tão assustadora, e isso a faz questionar quem exatamente é Dale. Enquanto sua mestra permanece ali, horrorizada, Dale sorri como se não tivesse acabado de fazer algo extraordinário. Sefia fica impressionada porque não esperava que Dale fosse capaz de demonstrar uma magia tão poderosa. Dale percebe a expressão estranha no rosto de sua mestra e pergunta se fez algo errado. Sefia se vira, ainda atônita, pois Dale conseguiu combinar as 3 fórmulas conhecidas como a proporção áurea da magia militar como se fosse algo trivial. Sefia finalmente se pronuncia para assegurar a Dale que ele não precisa se preocupar, pois finalmente entende por que Alan lamenta não poder ensinar necromancia ao filho. Após a lição, Sefia se encontra com Alan para lhe contar que não pode ensinar magia a Dale. Isso choca Alan, que exige saber o que ela quer dizer com isso. Ele acredita que ela deveria estar mais interessada, já que Dale alcançou o primeiro círculo, mas Sefia lhe diz que assim que Dale chegou ao primeiro círculo, ele usou um ponto letal perfeito em um instante. Alan fica chocado ao ouvir isso, e Sefia continua, dizendo que era difícil acreditar que uma criança de 8 anos pudesse conjurar magia com tanta precisão. Sefia então revela a Alan a dura verdade. Dale tem talento para matar. Finalmente, Alan percebe que Sefia é uma anciã da Torre da Magia Azul. Basicamente, faz parte do juramento deles não incentivar atividades violentas. No entanto, Sefia diz que não está se recusando a ensinar Dale por causa de seus ideais. Na verdade, ela se sentiu tentada a guiá-lo para o caminho certo com as próprias mãos. Alan a incentiva a não rejeitar a oportunidade de ensinar Dale. Sefia então conta ao Lorde que Dale parece já ter definido o tipo de magia que deseja aprender. Isso desperta a curiosidade de Alan, e Sefia menciona que ouviu falar de sua história de amor com Helena. Sefia diz que sabe do juramento que ele fez com a esposa, mas o aconselha a não deixar que isso decida o futuro do filho. Ela menciona que Dale tem um talento incrível, o que significa que ele se perderia se não aprendesse a magia corretamente. Do lado de fora da sala, Dale tenta ouvir a conversa, mas não consegue escutar nada. No entanto, ele tem quase certeza de que estão falando dele. Nem mesmo Dale esperava que sua primeira demonstração de magia fosse tão poderosa, pois até Sefia pareceu bastante surpresa.
Dale percebe que precisa encontrar uma maneira de controlar seu poder. Ele está perdido em seus pensamentos, até que seu tio Helmet aparece na sala. Dale fica surpreso ao ver o tio e pergunta onde ele esteve. Helmet responde que estava em uma expedição, cumprindo seu dever de proteger a família. Helmet levanta a Dale enquanto lhe conta que esteve fora caçando monstros. Dale se alegra com a chegada do tio e pergunta se ele esteve na masmorra. Aparentemente, este mundo tem um problema com o surgimento de masmorras, e isso é considerado algo muito sério. Desde a época do Rei Demônio, os monstros que emergem têm causado sérios danos aos civis e ao meio ambiente. Para conter isso, os cavaleiros de cada domínio dedicam seu tempo a limpar masmorras inexploradas dentro do território do Rei Demônio. Eles também são encarregados de eliminar os monstros que escapam pelas brechas nas masmorras. Ao que tudo indica, a situação no Ducado de Saxon é pior do que nos outros territórios. E o único motivo para isso é Day. Basicamente, depois que seu eu do passado derrotou o Rei Demônio, o Duque Saxon recebeu ordens para transformar o território do Rei Demônio em território do Império, subjugando os monstros que lá habitavam. Simplificando, é uma situação de descarte de sobras. Dale então aconselha Helmet a se cuidar o tempo todo. Helmet fica surpreso com a preocupação de Day, mas feliz por seu sobrinho estar bem. Nesse momento, Alan sai de seus aposentos e diz ao irmão que aprecia seu trabalho na recente incursão à masmorra. Ao mesmo tempo, Helena aparece, deixando Dale se perguntando por que sua mãe veio. Helena se aproxima do filho para parabenizá-lo por ter alcançado o primeiro círculo. Ela então lhe diz que ele pode contar qualquer coisa ao pai se quiser. Dale reflete sobre isso por um instante, e a primeira coisa que lhe vem à mente é necromancia. Ele acha que seria astuto pedir ao pai para lhe ensinar necromancia, mas ao mesmo tempo não consegue imaginar nada que crianças da sua idade pediriam. Depois de pensar por um momento, Deus pronuncia, dizendo que quer uma irmãzinha. Isso choca seus pais, que conseguem se recompor para dizer a Dale que farão o possível para atendê-lo. Naquela noite, Dale se deita na cama, pensando em como é difícil fingir ser uma criança. Além disso, está um pouco cansado por ter usado magia, logo adormece, mas se pega sonhando com Brand e aqueles que o traíram. Brand ameaça encontrá-lo e exterminá-lo da face da terra. Essa raiva e medo repentinos fazem Dale acordar de repente, e a mana emanando de seu corpo lhe dá a sensação de que seu coração vai explodir. Então ele percebe que seu corpo está passando pelo fenômeno conhecido como fúria de mana. Dale está furioso porque o Império está pronto para continuar tentando até que não reste nada dele. Dale sai de casa para tomar um ar fresco na esperança de que isso ajude a conter o descontrole de mana, mas a situação só piora. Ele se encontra na floresta e enquanto tenta entender o que está acontecendo, Sephia aparece atrás dele. Sephia admite que Dale é uma criança talentosa, mas ao mesmo tempo sente que há perigo. Ela coloca a mão no peito de Dale para ajudá-lo a controlar a magia, pois sabe que uma vez que Malice o domine, não haverá como voltar atrás. Com a ajuda de Sephia, o descontrole de mana é contido e Dale solta um suspiro de alívio. Sephia então explica a ele que a essência da magia é o reflexo em seu coração. É basicamente por isso que cada mago tem uma individualidade diferente, mesmo usando a mesma magia. Sephia avisa Dale que seu talento mágico é tirar vidas, o que o torna extremamente perigoso. No entanto, é justamente por isso que ela acha interessante ser a pessoa a ensiná-lo. Ela dá um livro para Dale e ele fica chocado ao perceber que é um livro sobre necromancia. Sephia sorri enquanto diz a Dale que será sua professora e ao mesmo tempo lhe deseja um feliz aniversário. Dale fica impressionado e não consegue conter a emoção, abraçando Sephia com força. Alguns dias depois, Sephia e Dale vão para as planícies do Portão do Norte. Eles encontram um coelho correndo na neve e Sephia o incentiva a se lembrar das vezes em que caçava com o pai. Dale segue as instruções de sua mestra e conjura um raio de gelo que arremessa contra o coelho à distância. O raio de gelo destrói tudo em seu caminho, inclusive o coelho. Sephia fica surpresa por Dale ter acabado de tirar uma vida, mas sua mão não hesita. Sephia então pergunta por que o mesmo feitiço varia infinitamente, mesmo quando conjurado por magos diferentes. Dale responde que não faz ideia do porquê. Sephia explica que isso acontece simplesmente porque a magia de alguém é, em última análise, um espelho que reflete a sua mente. Ela menciona que a magia materializa o que reside no coração através de partículas de mana. Basicamente, a magia revela a paisagem do eu interior. Dale permanece atento e Sephia continua dizendo que termos como firewalls são meros degraus da imaginação para solidificar uma imagem mental. Ela menciona que a magia ensinada nas torres mágicas não é diferente disso. Sabe-se que a torre mágica vermelha valoriza a ordem através da força, enquanto a torre mágica azul valoriza a ordem através da harmonia. A filosofia de cada torre mágica é transferida para a forma da sua magia. Isso significa que a filosofia enfatizada por cada torre mágica forma a base do seu sistema mágico. Além das torres mágicas vermelha e azul, existem também as torres mágicas preta, branca e verde. No entanto, Sephia decide interromper a lição sobre as torres, pois acredita que Dale é muito jovem para aprender sobre elas. Em todos os sentidos, o fundamento da
necromancia é ressuscitar um zumbi, que é a arte de animar um cadáver usando fios de mana para controlá-lo. É necessário amarrar fios de mana à cabeça, à coluna e aos joelhos. Daí ele segue esse processo e ressuscita com sucesso o coelho morto à sua frente. Sefia fica impressionada e o instrui a prosseguir para a próxima missão. Daí ele segue as instruções de sua mestra e bate a mão no chão para criar um grande círculo mágico. A partir do círculo mágico, ele cria uma armadura congelada que cobre o coelho zumbi. Sefia fica impressionada com a execução da armadura congelada por Dale, que ela considera bastante decente. Sefia então decide que é hora de testar a defesa. Ela conjura um raio de gelo e o arremessa contra o coelho, causando uma grande explosão, mas a armadura do coelho consegue desviar o ataque de Sefia. Dale fica orgulhoso da armadura que criou e Sefia o elogia. Sefia então pergunta a Dale se há algo que ele queira, pois ele parece alguém que quer dizer algo. Dale responde que sim e diz a Sefia que também quer que ela o ensine a utilizar melhor o atributo da magia da água. O sorriso de Dale desaparece quando Sefia rejeita o pedido e ele pergunta por que ela está dizendo não. Sefia explica que o que ele acabou de fazer é a forma mais básica de magia da água. Ao contrário dos outros atributos mágicos, o atributo da água exige uma compreensão mais profunda e níveis mais elevados de entendimento à medida que se desenvolve. É sabido que para a maioria dos iniciantes, aprender um tipo de magia é bastante difícil. Aqueles que conseguem dominar dois tipos de magia são conhecidos como magos duais. Sefia ri de Dale, dizendo que é impossível para ele ser um mago dualista na sua idade. Sefia acrescenta que, na opinião dela, isso parece ambição excessiva. Dale fica surpreso ao ouvir isso, pois não imaginava que Sefia ainda o considerasse sem talento, considerando tudo o que ele já havia demonstrado. Dale então diz a Sefia que seria melhor se eles encerrassem a aula do dia ali mesmo. Naquela noite, Dale dirige-se ao escritório com a intenção de provar seu valor para que Sefia não tenha outra escolha senão ensiná-lo o atributo mágico da água. Dale permanece acordado a noite toda e na manhã seguinte, Sefia percebe claramente que ele não dormiu nada. Dale diz à senhora que ficou acordado a noite toda preparando algo e Sefia o aconselha a não se esforçar demais. Dale leva isso em consideração e lança um círculo mágico mirando no coelho zumbi. Ele coloca seu feitiço em ação e o coelho é capaz de liberar explosões de gelo de seu corpo. No entanto, Dale não para por aí e prossegue com a explosão de cadáver, estilhaçando o corpo do coelho com um estrondo alto. Sefia não acredita no que vê quando percebe que Dale acabou de combinar os atributos da água e das trevas em um só. Com um sorriso orgulhoso no rosto, ele pergunta a Sefia se ela agora o vê como alguém capaz de usar magia da água e magia das trevas simultaneamente. Enquanto Dale se vangloriava do que acabara de fazer, Sefia ainda tentava compreender o que acontecera diante de seus olhos. Tratava-se de um método de ataque que ela jamais vira antes. Combinado com a explosão de gelo da armadura congelada, a explosão do cadáver alcançou uma área de efeito maior. Sefia percebeu que não parou por aí, pois os fragmentos de gelo e osso foram lançados como lâminas. Ela compreendeu que a magia era dedicada exclusivamente à matança. Ficou claro que era algo que seria usado por alguém que dedicou a vida inteira ao campo de batalha. Sefia estava curiosa para saber que forma a imagem mental de Dale estava tomando. Os dois ainda estavam em treinamento quando Helmet apareceu. Ele havia retornado de mais um ataque e contava que ele e seus homens conseguiram subjugar um pequeno grupo de monstros desta vez. Helmet disse ao sobrinho que seus homens, a Cavalaria Negra, não tiveram escolha a não ser trabalhar arduamente. A Cavalaria Negra são os guerreiros que empunham lanças envoltas em aura e são sem dúvida os melhores do Ducado de Soxen. Seu capitão, Helmet, também é um dos 7 mestres espadachins do continente. Dele sorri para o tio, perguntando se ele ainda se lembra da promessa de ensiná-lo técnicas de espada. Dele fica feliz por ter Helmet ao seu lado, pois isso facilita o aprendizado. Helmet ri, assegurando ao sobrinho que não se esqueceu. Após a breve conversa, Helmet e suas tropas partem. Pouco depois, Sefia também avisa Dale que é hora de retornarem ao castelo. Naquela noite, Sefia surpreende Alan ao contar que Dale dominou seu primeiro círculo de necromancia e magia da água. Alan está presente com a esposa e lembra Sefia de que tudo o que lhe pediram para ensinar a Dale foi magia da água. Sefia diz que sabe disso, mas como mentora, queria ensiná-lo o que quer que ele desejasse aprender. Sefia lembra a Alan que já lhe disse que seu filho está interessado em aprender mais do que apenas magia da água. Helena então pergunta a Sefia se ela estaria disposta a ensinar magia da água a Dale caso ele a peça. Sefia garante a Helena que cuidará de Dale. Após a reunião, ela se levanta para sair. Antes de sair pela porta, ela se vira para Alan e diz que sente muito por ter quebrado a promessa que fez a ele. Helena ri alto, dizendo que Dale é basicamente uma criança extraordinária e é por isso que ele se tornou um mago duplo tão jovem. No entanto, Helena confessa que a habilidade de Dale em usar uma magia tão incrível em uma idade tão jovem a assusta. Alan aproveita a oportunidade para expressar seu desejo de ensinar necromancia a Dale. Alan diz que deseja dar a Dale a força necessária para suportar os deveres de ser um lorde. Além disso, isso lhe dá a oportunidade de ter um discípulo talentoso
talentoso, Alan consegue dizer a Helena que seu maior desejo é garantir que seu filho herde seu legado. Helena responde que a visão do público sobre a necromancia é negativa, razão pela qual as pessoas a temem e a chamam de magia da morte. Ela diz que teria impedido o marido de ensinar necromancia ao filho, mas quer que ele treine Dale para se tornar um necromante que ignore a percepção alheia sobre a magia negra. Alan fica aliviado ao ouvir isso e os dois se abraçam apaixonadamente. Alan garante a Helena que treinará Dale para se tornar o melhor. Com isso, Alan assume o treinamento de necromancia do filho. No primeiro dia de treinamento, ele repreende Dale por reviver vidas sem saber o que estava controlando. Dale fica decepcionado consigo mesmo, mas não há nada que ele possa fazer, pois foi tudo o que Sofia lhe ensinou. Alan então leva Dale à oficina de magia localizada no subsolo do castelo. Alan diz a Dale que ele não tem permissão para usar o feitiço básico de necromancia enquanto ele for seu professor. Alan diz a Dale que a primeira coisa que ele precisa fazer é memorizar as estruturas ósseas e musculares de todas as formas de vida. Alan prepara uma pilha de livros para Dale usar e Dale garante ao pai que está pronto para seguir suas instruções. Depois de memorizar tudo o que estava nos livros que lhe foram dados, ele finalmente recebe permissão do pai para praticar magia. Dale está animado com a oportunidade de aprender com o pai. Pouco depois, Dale se vê encarando o cadáver de um goblin. Alan lhe diz que um bruxo sem treinamento só consegue fazer o cadáver de um espadachim se mover como um zumbi, mas um mago habilidoso será capaz de transformar um soldado comum em um cavaleiro da morte. Alan diz a Dale que diante dele está o cadáver de um goblin comum e ele está ansioso para ver como conseguirá movê-lo. Dale então começa a tarefa, mas percebe claramente que é mais difícil controlar um goblin do que um coelho que tem menos ossos. Dale vê isso como uma maneira complexa de tentar controlar um fantoche complicado. Ele consegue levantar o goblin, mas tem dificuldade em fazê-lo se mover da maneira que deseja. Ele começa a se perguntar o que está fazendo de errado. Encontra-se numa situação difícil, sem ideia do que fazer. Alan então toca em seu ombro por trás, dizendo que ele não errou ao endurecer o corpo do goblin, acelerando a rigidez pós-morte, mas que isso tem um efeito colateral de limitar os movimentos do cadáver. Alan então pede a Dale que observe o processo e libera uma aura sombria que imediatamente faz o goblin se mover. Alan explica que a caixa torácica serve para proteger os órgãos internos, mas como o alvo já está morto, não há necessidade de protegê-los. Alan diz que ele precisa entender a estrutura do alvo e adaptá-la às suas próprias necessidades. O goblin se transforma numa versão ainda mais assustadora de si mesmo, e Alan diz ao filho que o que ele acabou de fazer é a base da magia negra. Dele fica completamente impressionado e pede ao pai que o ensine a mentalidade da Torre da Magia Negra. Alan calmamente diz ao filho que a verdade sobre tudo é que tudo o que ele precisa existe dentro da morte. É por isso que eles precisam entender o peso da vida se planejam alcançar a verdade. Enquanto ouve a lição do pai, Dale de repente se pega pensando em como matou um cara que implorava por clemência. O pai percebe que ele está distraído e pergunta se está bem, ao que Dale garante que sim. Logo depois, a notícia de que Alan está ensinando magia negra ao filho começa a circular. Isso causou um grande alvoroço no Império, pois Alan literalmente quebrou sua promessa de ensinar magia negra ao filho. Além disso, Dale está sob a vigilância de todo o Império. Algumas semanas depois, Dale também treina esgrima com o tio. Enquanto lutam com a espada de madeira, Helmut demonstra satisfação com a melhora de Dale. Helmut fica chocado quando Dale desarma repentinamente. Helmut admite que o ataque de Dale não foi ruim. Dale, por outro lado, acredita que seu tio propositalmente omitiu a palavra, pois não há como um cavaleiro como ele perder facilmente para uma criança. Helmut lhe diz que não fez isso de propósito, pois Dale usou técnicas de espada empregadas em batalhas reais, que teriam sido fatais para uma pessoa comum. Helmut diz a Dale que sua esgrima é de um nível realmente impressionante e lamenta que Dale seja um mago. Helmut afirma que Dale não tem motivos para treinar tanto, já que sempre há cavaleiros de escolta acompanhando os magos para protegê-los. No entanto, Dale argumenta que tem sim motivos para se esforçar ao máximo, pois seria uma vergonha para o filho do duque depender de guardas. No fundo, Dale pensa que seria um erro perder a oportunidade de aprender esgrima diretamente com Helmut, um dos 7 mestres espadachins do continente. Helmut ouve isso e dá uma gargalhada sonora, dizendo que Dale deu uma resposta realmente magnífica. Helmut diz que ficaria radiante se tivesse um filho como Dale. Dale cora intensamente, dizendo que nunca imaginou que receberia elogios de Helmut. Momentos depois, Helena aparece e Dale pergunta por que ela está no frio. Helena sorri, dizendo que veio ver o quanto seu filho está se esforçando. Além disso, ela está lá para compartilhar uma novidade com Dale. Helena pergunta se ele se lembra do presente de aniversário que pediu, uma irmãzinha. Helena sorri e diz que agora ele tem a responsabilidade de cuidar da irmã. Dale fica feliz em ouvir isso e garante a Helena que cuidará. 10 meses depois, Helena dá à luz uma linda menina e Dale se torna o irmão mais animado do mundo. Ele não consegue acreditar que finalmente tem uma irmã que é incrivelmente fofa. Helena pergunta se ele gostaria de segurá-la, o que o assusta. No entanto, Helena o encoraja a não ser tímido e coloca a criança em seus
braços. Depois de carregar a menina, Dale percebe que não há nada de muito difícil nisso. Helena cora intensamente ao dizer a Dale que é surpreendente que sua irmã não chore quando ele a segura, enquanto grita quando a mãe a carrega. Alan então pergunta ao filho como ele se sente depois de carregar a irmã. Ele pergunta se ela é leve como uma pluma, mas Dale diz que não. Ele afirma que ela é na verdade pesada, e Alan usa isso para lhe dizer que ele finalmente sabe o que é o peso da vida. Alan aconselha Dale a nunca se esquecer do peso da vida. Alan então lembra Dale de que é hora de sua lição, pois Sofia está esperando por ele. Dale encontra Sofia, que lhe diz que a lição do dia é prática de combate. Na verdade, eles vão se envolver em um combate real. Sofia diz a Dale que ele é livre para atacá-la e que não deve hesitar em fazê-lo. Dale concorda e ambos liberam seus círculos mágicos. Sofia está interessada em ver o quanto Dale melhorou até agora. Dale lança um raio de gelo em Sofia, mas ela o destrói facilmente por ser muito lento. Sofia também defende o próximo ataque de Dale com facilidade, enquanto o repreende por ter pegado leve com ela. Ela ordena que ele crie uma barreira e em seguida lança um raio de gelo contra ele. O raio de gelo o atinge, mas Dale tem sorte de tê-lo bloqueado, pois teria sofrido um ferimento grave. Por outro lado, Sofia fica impressionada por ele ter conseguido formar uma armadura de gelo a tempo de bloquear o golpe. Ela o elogia e o desafia a tentar novamente. Dale coloca a mão no chão para erguer uma parede de gelo, chocando Sofia. Ela não consegue acreditar que Dale tenha literalmente conjurado uma parede de gelo no meio de uma batalha. Dale conseguiu aumentar a densidade do gelo, aprimorando a estrutura de mana. No entanto, ela fica confusa sobre o motivo pelo qual o garoto decidiu lançar um feitiço defensivo. Sofia presume que Dale talvez precise de uma pausa após o último ataque. De repente, Sofia percebe que a parede de gelo tem um propósito maior. Dale imbuiu a parede de gelo com explosão congelante, e antes que Sofia percebesse o que estava acontecendo, ele a detonou, fazendo-a se estilhaçar bem diante de seus olhos e lançar fragmentos de gelo como granadas. Dale não conseguia acreditar que seu feitiço realmente funcionara. O feitiço que ele usou condensou a resistente parede de gelo ainda mais, causando sua explosão. Como as moléculas de gelo já haviam sido fortalecidas antes da compressão, ela se transformou em uma granada. Dale sorriu, acreditando que sua mestra teria dificuldades para se esquivar do ataque. Seu sorriso desapareceu imediatamente ao ver o corpo de sua mestra perfurado como uma cesta. Ele chamou sua mestra freneticamente e, antes que perdesse a cabeça, sua mestra apareceu ao lado do corpo mutilado, que se revelou uma ilusão. Dale revelou que já estava com medo e Sofia o elogiou, dizendo que ele usou uma técnica impressionante. Acontece que Sofia sofreu um pequeno corte na bochecha e diz que nunca imaginou que um mero mago do primeiro círculo fosse capaz de ferir uma anciã como ela. Em voz baixa, Dale diz a Sofia que nunca teve a intenção de machucá-la e garante que ela sabe disso. Na verdade, ela está grata por Dale ter conseguido feri-la, o que choca Dale. Sofia diz que o ferimento é um sinal de que Dale confiou o suficiente em seu mestre para usar toda a sua força. Como sua mestra, ela diz a Dale que está mais orgulhosa do que pode expressar. Dale fica surpreso ao ouvir isso e Sofia o elogia, dizendo que ele é um excelente garoto e aluno. Ela dá um tapinha na cabeça dele, perguntando como ele conseguiu criar tal fórmula mágica, e Dale responde que tudo foi graças aos ensinamentos de Sofia. Mais tarde, Alan percebe o ferimento na bochecha de Sofia e pergunta a ela sobre isso. Sofia confessa que foi descuidada durante o treinamento com Dale e foi aí que se feriu. Sofia diz a Alan que a fórmula de Dale era extraordinariamente precisa. Alan sutilmente diz a Sofia que aprecia tudo o que ela está fazendo, mas Sofia responde que é uma alegria ensinar um aluno tão talentoso como Dale. Alan então pergunta se ela se importaria se ele fizesse mais um pedido. Sofia diz que sim, e Alan revela que receberam relatos de que um grupo de orques cruzou a cordilheira e invadiu seu território. Alan menciona que é algo que uma pequena cavalaria pode lidar, mas ele quer enviar Dale para a batalha. Sofia fica chocada ao ouvir isso e tenta protestar, dizendo que Dale ainda não está pronto. Alan responde que Dale não estará na linha de frente, mas de repente se levanta e diz que se espera que Dale defenda o território e, como herdeiro do duque, ele deveria entender essa responsabilidade. Com uma expressão séria, Alan deixa claro para Sofia que Dale não é exceção. Sofia então pergunta ao homem o que ele quer que ela faça. Alan revela sua intenção de confiar seu artefato a Dale e pede que Sofia o guie até que Dale finalmente aprenda a controlar seu poder. Falando em artefato, trata-se de uma peça imbuída de imenso poder e força de vontade. Seu uso só pode ser feito oferecendo mana ou a própria vida como pagamento, e quanto mais poderoso o artefato, mais perigoso e incontrolável ele se torna. Há casos em que o artefato se provou fatal. Contudo, a Casa Saxon domina há muito tempo a arte de lidar com tais poderes. Alan então leva Dale ao cofre da família, acompanhado por Sofia. Alan diz a Dale que ele precisa se preparar para a batalha iminente, o que surpreende Dale. No fundo, ele está feliz por finalmente ter a chance de participar de uma batalha. Alan o informa que ele se juntará à força de subjugação para aniquilar uma horda de orques. No entanto, antes de partir para a batalha, Alan
acredita ser importante que ele aprenda a controlar o poder das trevas que é exercido na família. Eles entram no cofre e Dale fica impressionado. Alan lhe diz que os itens que ele está vendo são os artefatos do Rei Demônio que a família administra. Alan explica que eles os possuem desde que seus ancestrais conquistaram o domínio do Rei Demônio. Alan o adverte para nunca compará-los a um artefato comum e Dale diz que consegue sentir a intensa mana que emana deles. Alan reforça sua afirmação dizendo que todos os artefatos contêm um poder imenso e são extremamente perigosos. Alan o aconselha a não tocar em nada até aprender a controlá-los. De repente, Alan percebe que Dale desapareceu ao seu lado, deixando-o sem saber para onde Dale foi. Momentos antes, Dale estava pensando em obter um artefato adequado quando ouviu um artefato em particular falar com ele, dizendo que podia sentir que havia pessoas de quem ele queria se vingar. O artefato revela a Dale que consegue sentir o ódio de Alan e garante que pode ajudá-la a obter a vingança que deseja. Surpreendentemente, outros artefatos imploram para que Dale os escolha, pois estão prontos para lhe conceder o que ele deseja. Dale percebe que os artefatos basicamente ressoam com o ódio que ele nutre dentro de si. No entanto, ele não se impressiona com os artefatos que viu até agora, pois quer algo muito mais poderoso. De repente, ele avista uma capa ao seu lado, chocando-o por nunca tê-la visto antes. Subitamente, ele se dá conta de que diante dele está uma capa das sombras. Durante a Era dos Heróis, o Duque Berta, um general do exército do Rei Demônio, usou a capa das sombras, um artefato de altíssima qualidade. A capa tem a habilidade de dar forma às sombras, razão pela qual o Dale do passado teve dificuldades em enfrentar Berta. Isso chama sua atenção e ele a veste imediatamente. Quando Alan e Sofia finalmente o veem, gritam de susto e Dale se encontra repentinamente no Reino das Sombras com a capa gritando que está com fome. Dale fica impressionado e conclui que conseguiu uma sombra impressionante. Aparentemente, Berta, que empunhava o manto no passado, podia invocar tempestade de sombra e mover a escuridão como se fosse um ser vivo. Para controlá-la, o portador precisa subjugá-la completamente. Dale sente que a sombra não está disposta a se submeter facilmente. Do lado de fora, tudo o que Alan e Sofia veem é uma enorme esfera de sombra escura. Como Dale está preso no Reino das Sombras há um bom tempo, Sofia pergunta a Alan se eles precisam se preocupar. Alan responde que se Dale não conseguir controlar a sombra, perderá a sanidade e será devorado por ela. Isso deixa Sofia muito preocupada e ela pergunta a Alan o que eles devem fazer. Alan diz que a única opção é puxá-lo para fora à força. Assim que termina de falar, eles quase são cegados por uma luz intensa e quando ela se dissipa, o Reino das Sombras desaparece, com Dale cultivando aura diante deles. Alan fica chocado e chama por Dale. Dale responde com um sorriso no rosto, assegurando ao pai que está bem. Sofia também corre para dizer a Dale que ele a preocupou. Dale ri, dizendo que não foi afetado porque só ardeu um pouco. Sofia fica chocada porque não consegue entender como uma criança como Dale conseguiu escapar ilesa do Reino das Sombras. Sofia sabe que o artefato é realmente poderoso e que Dale o dominou como se não fosse nada. Dale diz animadamente ao pai que tem uma pergunta. O pai o incentiva a falar e com um sorriso radiante, Dale pergunta se pode experimentar os outros artefatos. Essa pergunta deixa Sofia e Alan completamente horrorizados, embora acreditem que devem ter ouvido errado. No entanto, Alan não vai conter a força do filho e o deixa prosseguir. Isso deu início à exploração do cofre de artefatos por Dale, que durou o dia e a noite inteiros. Alguns dias depois, Dale aparece no campo de treinamento vestindo a capa das sombras, deixando Helmut completamente chocado. Helmut pergunta se ele está bem, pois ouviu dizer que o artefato é difícil de controlar. Dale garante a Helmut que está bem, pois tudo o que sentiu foi uma leve sensação de formigamento. Helmut fica impressionado ao ouvir isso, e Dale diz que o artefato parecia estar solitário, pois no momento em que sentiu a presença de Dale e imediatamente se agarrou a ele, Dale encara a situação com leveza, dizendo que a capa das sombras provavelmente quer ser sua amiga. Helmut não consegue acreditar que seu sobrinho esteja se referindo a algo tão perigoso quanto a capa como solitário. Helmut diz a Dale que ele é um jovem bondoso. Dale agradece os elogios do tio e lhe diz que tem um pedido. Helmut pergunta o que ele deseja, e Dale diz que gostaria de ter um combate de verdade como prática de combate. Helmut pensa um pouco antes de concordar e garante a Dale que não o decepcionará. No fundo, Dale teme estragar tudo, pois Helmut é um dos 7 mestres espadachins, o que o torna extremamente perigoso. Sua aura por si só já é bastante intimidadora para Dale. Helmut percebe isso e diz a Dale para não temer, pois o enfrentará usando apenas técnicas básicas de esgrima, sem aura envolvida. Dale não se impressiona com o fato de Helmut estar pegando leve com ele, já que o ideal de um cavaleiro é lutar com garra. Basicamente, o objetivo de Dale no treino é praticar o uso do manto das sombras. Dale descobre que o poder das armas que ele pode formar a partir das criaturas das sombras do manto determinará o verdadeiro valor do artefato. E para descobrir isso, a luta contra seu tio é absolutamente necessária. Dale libera uma das técnicas das sombras, investida sombria,
cavalaria e mira diretamente em Helmut. Mesmo com o que parece ser uma aura escura avassaladora, Helmut consegue cortá-la. Dale fica impressionado com o fato de Helmut ter conseguido destruir o ataque apenas com sua força bruta. Helmut também fica impressionado com o fato de Dale ter tomado a iniciativa e o informa que é hora de atacá-lo diretamente. Helmut avança em direção a Dale e desfere um golpe poderoso com sua espada, mas Dale salta para trás, usando seu poder das sombras para absorver o impacto. Dale quase surpreende Helmut com um ataque inesperado, mas Helmut também se esquiva, graças à sua experiência. Helmut então desfere um golpe poderoso em Dale, mas para sua surpresa, Dale consegue bloqueá-lo. Com o suor escorrendo pelo rosto, Dale finalmente entende a diferença entre uma arma comum e um artefato de alto nível. No entanto, Helmut não desistiu dele e avança novamente. Os cavaleiros que assistem à cena ficam totalmente incrédulos, pois nenhum deles jamais resistiu a mais de 2 trocas de golpes contra Helmut. É então que percebem que Dale está muito à frente deles. Alguns dias depois, no dia do destacamento, Helena aborda Dale com a intenção de falar com seu pai para que ele não seja enviado para enfrentar os perigosos orques. No entanto, Dale diz à mãe que ela não precisa se preocupar, pois seu tio e seu pai estarão lá com ele. Helena expressa sua preocupação, dizendo que Dale pode se machucar durante o ataque. Dale justifica a preocupação da mãe, dizendo que precisa ficar mais forte para suportar o peso do ducado. Ele afirma que precisa melhorar para que, quando chegar a hora, possa proteger sua mãe, seu pai e sua irmãzinha Lizzie. Dale menciona que precisa da experiência para ficar mais forte e proteger sua família, e implora à mãe que o deixe ir. Depois de ouvir sua justificativa para participar da batalha, sua mãe finalmente concorda. Dale monta em seu cavalo e garante à mãe que voltará em breve. Naquela manhã, Alan é informado de que as tropas estão prontas para partir e pede a Dale que dê a ordem de marcha. Dale fica surpreso ao ouvir isso e se vê obrigado a perguntar novamente caso seu pai tenha cometido algum engano. Alan lhe diz que o grande corpo de cavalaria um dia estará sob seu comando, pois eles são basicamente seus cavaleiros. Dale fica atônito e finalmente aceita a realidade de que as coisas serão diferentes. Ele cavalga à frente para encontrar as tropas e dá uma ordem estrondosa para que avancem. Os soldados respondem à ordem com apoio fervoroso ao seu jovem mestre, e para a operação estão presentes 250 cavaleiros. E a unidade de elite de patrulheiros, geralmente estacionada nas Montanhas Brancas, conhecida como Guardiões do Inverno, também participará. Segundo o batedor, eles enfrentarão pelo menos 1000 orques. Descobre-se que os orques cruzaram as montanhas, subindo o rio Saxão para escapar do frio e da fome. É bastante óbvio que eles logo seguirão o rio abaixo. Alan menciona que atacarão os orques cruzando o baixo rio Saxão e armando uma emboscada. Como só havia uma maneira das tropas atravessarem o rio com sucesso, Sofia aparece, revelando que construirá uma ponte de gelo. Dale fica surpreso ao ver sua mestra e impressionado por ela ter vindo de tão longe para ajudar o grupo, mesmo sendo uma pregadora da paz. Em pouco tempo, Sofia constrói a ponte e diz a Alan que ele e suas tropas agora podem passar. Enquanto Alan passa por ela, Sofia lhe deseja vitória na batalha iminente. Dale também passa por sua mestra com um sorriso radiante no rosto. Ao partirem, Sofia mal consegue acreditar que estava realmente preocupada com Dale. Pouco depois, os Guardiões do Inverno atacaram a base dos orques. Eles lançaram uma série de ataques de longo alcance contra os orques, deixando sua base em ruínas. Alguns orques morreram atingidos pelas flechas flamejantes, e Helmut ordena que os batalhões de cavalaria avancem quando os orques estiverem desorientados. Ele ordena que formem uma formação em cunha e ataquem os orques. Helmut se vira para Dale, perguntando-lhe o que acha da ordem de ataque, mas Dale está ocupado pensando na formação que acabou de ser desfraldada. Ele calcula que estão se movendo a uma velocidade de cerca de 40 km por hora, e considerando o peso combinado dos cavaleiros e das armaduras, a força do impacto será imensa. A velocidade, aliada às lanças de 3 a 4 metros travadas no lugar, dá a Dale a certeza de que os orques não têm a menor chance. Dale finalmente se pronuncia, dizendo que a batalha está sendo unilateral, e Alan confirma, afirmando estar testemunhando o poder do corpo de cavalaria do qual o ducado se orgulha. No entanto, Helmut o adverte para não relaxar, pois aquilo era apenas o começo. Enquanto as tropas avançam em direção às defesas dos orques, Helmut diz que a emboscada pode ter funcionado, mas não é suficiente para aniquilar os orques. Helmut afirma que irão recuar, se reorganizar e então finalizar o serviço com cargas rotativas. Helmut dispara o sinal e as tropas o reconhecem como a ordem de retirada. As tropas então se viram e começam a retornar à base, mas os orques já estão furiosos. Eles começam a atirar suas lanças nos soldados em retirada, pegando-os de surpresa. Um dos cavaleiros é atingido por isso, o que enfurece Dale. Dale não consegue acreditar que o soldado ferido já seja considerado um caso perdido por seu pai e tio. Ele se vira furioso, perguntando por que estão ignorando o fato de que o inimigo está se aproximando de um de seus soldados. Os dois estão atônitos demais para falar e Dale começa a pensar em uma solução para o problema. Ele percebe que chegará tarde demais se
tentar alcançar o soldado ferido a cavalo. Dale conclui que a única solução é conseguir perfurar a pele resistente de um orc com um único tiro. Sabe-se que a pele de um orc é mais grossa do que a de outros monstros, o que significa que Dale terá que modificar a fórmula de sua flecha de gelo. Ele conclui que adicionar uma fórmula de projétil de alta precisão para tiros de precisão ajudará nisso. Ele também planeja adicionar uma equação de trajetória balística para estabilidade. Com tudo planejado em sua mente, ele cria uma flecha de gelo com a fórmula de uma Lapua Magnum. No momento em que o soldado está prestes a ser abatido, Dale dispara sua flecha contra o orc atacante, arrancando sua cabeça. Isso choca Alan e Helmut, pois a precisão de Dale é excepcional, considerando a distância de onde ele disparou o raio. Assim que o orc cai, Dale faz um movimento ousado de cavalgar em direção ao soldado ferido. Helmut quer impedi-lo, mas Alan o aconselha a deixá-lo em paz. Alan está impressionado com o fato de seu filho ter conseguido criar uma magia tão destrutiva em sua idade. Alan percebe que o mundo interior de Dale está prestes a se completar. Ao se aproximar do soldado ferido, Dale percebe que está com dois problemas, pois os orcs já estão se reagrupando. Como sua fórmula original é muito longa e ineficiente para uso em combate, Dale decide usar a fórmula simplificada, que deve encurtá-la. O soldado está sendo atacado por outro orc, quando Dale dispara uma bala de gelo tão devastadora que deixa o orc sem cabeça. Isso choca o soldado, que pergunta a Dale por que ele arriscaria a vida por alguém como ele. Dale desmonta do cavalo e caminha até o soldado para lhe dizer que a casa jamais abandonará um soldado leal. Antes que percebam, mais orcs começam a se aproximar, e Dale libera a lâmina das sombras para consumir os orcs teimosos. Os orcs se veem enfrentando um poder ainda mais terrível, deixando os sobreviventes em choque. Eles observam o que restou de seu camarada, nada além de ossos. Dale percebe que o outro orc está atordoado demais para se mover e o finaliza com uma bala de gelo. Depois de se livrar dos orcs, ele se vira para o soldado, que lhe diz que seu corpo se recusa a se mover. Dale então o carrega e retorna à base, dizendo a Helmut que deixará o resto da batalha por sua conta. As ações de Dale motivam Helmut, que ordena que seus homens ataquem os orcs a toda velocidade. Os soldados também são motivados pelo resgate ousado de Dale e todos avançam contra os orcs a toda velocidade. Logo depois, Alan chama Dale à sua tenda para lhe contar que eles concluíram com sucesso a subjugação dos orcs. Alan então diz a Dale que o chamou especialmente porque tem algo a lhe perguntar. Alan quer saber por que Dale se precipitou sozinho para as linhas inimigas. Com voz severa, Alan pergunta a Dale por que ele faria algo tão imprudente. Dale fica chocado com a seriedade do pai, questionando-se por que está sendo repreendido. Dale responde que seu pai lhe dissera que um dia ele lideraria os cavaleiros da casa e que estava apenas cumprindo o dever inerente ao título. Alan esboça um sorriso discreto antes de dizer a Dale que seu raciocínio é fraco. Dale fica surpreso ao ouvir isso, já que seu pai era famoso por zelar por seus cavaleiros, e se pergunta por que ele está agindo dessa maneira. Dale então pergunta ao pai por que ele ficou parado assistindo enquanto seu cavaleiro estava prestes a ser morto. Seu pai revela que o território do Rei Demônio do Norte, sob o comando da Casa Saxon, enfrenta hordas constantes de monstros, e os cavaleiros que estão na linha de frente não lutam com a intenção de serem salvos caso as coisas deem errado. Dale então expressa sua preocupação, dizendo que pensava que seu pai realmente salvaria um cavaleiro leal. Alan repreende Dale por suas ações, dizendo-lhe que ele acabou de plantar uma semente de conforto na mente dos soldados, pois agora eles acreditam que sempre haverá alguém para salvá-los. Alan pergunta a Dale quantos cavaleiros ele acha que sobreviverão com essa mentalidade incutida neles. Alan menciona que é dever dos cavaleiros enfrentar ameaças, e que, quando ele acredita que eles atingiram seus limites, ele mesmo os deterá. Alan menciona que esse é o nobre dever que sua casa deve cumprir. Depois de ouvir isso de seu pai, Dale percebe que ele está certo e não pode negar que seu pai está falando a verdade. Isso é algo que ele sabia de sua vida passada, mas de alguma forma havia esquecido. Nesse momento, Alan dá um tapinha no ombro de Dale, dizendo-lhe que seu ato de bravura foi impressionante e o encoraja a nunca perder o ânimo. Dale concorda com as palavras de seu pai e Alan lhe diz que é hora de retornarem ao castelo. Em pouco tempo, o resgate audacioso de Dale se tornou a história mais popular do Império. Os contadores de histórias também exageraram um pouco, dizendo que Dale matou 1000 orcs. Até mesmo Dale, o protagonista da história, achou tudo um pouco constrangedor, mas o evento trouxe uma nova esperança ao ducado. Alguns dias depois, Dale foi para o campo de treinamento e foi recebido pelos cavaleiros com o máximo respeito e honra. Dale ficou tão envergonhado que tentou dizer aos cavaleiros que não precisavam honrá-lo tanto. No entanto, Helmut o aconselhou a manter a postura e pediu aos cavaleiros que o saudassem. Dale ficou impressionado com a paixão que emanava dos cavaleiros. Nesse momento, a criada, Eva, o informou que os convidados da casa Orhart haviam chegado. Dale agradeceu a Eva por seus serviços e Helmut sugeriu que se apressassem. A casa Orhart já foi liderada por Baedel, conhecido como a Espada Divina. Era uma grande casa nobre do reino caído de Teutônia, mas quando o Império lançou sua guerra de unificação, o reino e a grande
casa pereceram com ele. Dale percebe que a expressão de Helmut mudou, provavelmente porque ele se lembra da espada divina, o homem que o guiou para a cavalaria. Helmut e Dale entram na sala principal do trono, onde Helena e Alan os aguardam. Nesse instante, a convidada, Vanessa Orhart, entra na sala, e Dale fica impressionado por ela ter vindo sozinha, sem acompanhantes. Vanessa então apresenta a jovem ao seu lado como sua filha, Charlotte. De repente, Charlotte se aproxima, perguntando à mãe, irritada porque ela curvou a cabeça em sinal de respeito. Vanessa grita com a filha, perguntando-lhe por que está agindo de forma tão rude, mas Alan acalma a situação, dizendo que elas deviam estar estressadas da viagem. Ele então pede a Dale que acompanhe Charlotte pelo castelo. Dale aceita a oferta com entusiasmo e estende a mão para Charlotte, convidando-a a ir com ele. No entanto, Charlotte grita com Dale, dizendo-lhe para não a tocar. Ela dá um tapa na mão dele, chocando Dale e todos os outros na sala, incluindo a pequena Lizzie. Charlotte se pronuncia, dizendo que Dale e sua família são nobres imperiais sem vergonha. Sua mãe não acredita no que vê e grita com Charlotte, exigindo que ela se desculpe imediatamente. Em vez de se desculpar, Charlotte sai correndo da sala, enquanto Dale tenta convencê-la a esperar. Depois que ela sai, Vanessa pede desculpas a Alan e Helena, pedindo que perdoem o comportamento rude de sua filha. Vanessa menciona que Charlotte normalmente não é assim, mas após os acontecimentos recentes, suas emoções se tornaram instáveis. Isso deixa Helena curiosa, e ela pergunta a Vanessa qual é o problema. Vanessa explica que o Conde Brand foi designado para o território deles como supervisor. Vanessa tem quase certeza de que Helena e seu marido sabem de quem ela está falando, pois ele é infame e chamado de Rei Porco por um motivo. Há um boato de que para gerar um herdeiro talentoso, ele está procurando plantar sua semente em qualquer espadachim habilidoso, mesmo que essa pessoa seja Charlotte, que ainda nem atingiu a maioridade. Vanessa diz que Charlotte só conseguiu escapar antes que Brand a tocasse, mas é bastante evidente que uma lembrança tão horrível não pode ser apagada facilmente. Vanessa menciona que seu objetivo é proteger a filha, mas como é uma nobre caída, seu poder é limitado. Por isso, ela veio pedir a Alan que acolhesse Charlotte como criada na casa, para que Brand não pudesse alcançá-la. Enquanto isso, Dale consegue alcançar Charlotte, que fugiu, e pergunta se ela sabe para onde está indo. Charlotte responde que não se importa, e Dale se pergunta por que ela foi parar justamente no campo de treinamento. Rapidamente, ele percebe que Charlotte é filha de um cavaleiro, então o talento está no sangue. Charlotte pergunta a Dale se sua mão está bem, e ele garante que sim. Charlotte fica feliz em ouvir isso e desembainha sua espada, desafiando Dale para um duelo. Dale fica chocado ao ouvir isso, e Charlotte grita com ele, ordenando que ele saque a espada. Dale não consegue acreditar no que vê, pois Charlotte é basicamente uma fera selvagem, fazendo o que bem entende. Dale então diz à moça que precisa de um motivo primeiro. Charlotte afirma ter ouvido falar muito sobre Day, o homem que exterminou 1000 orcs para salvar um cavaleiro caído. Por isso, Charlotte pretende derrotar Day, considerado a pessoa mais poderosa do Império. Com isso, ela planeja provar sua força e que tem o que é preciso para proteger sua família de Brand. No momento em que Day ouve o nome de Brand, sua reação passa de indiferente para uma fúria descontrolada. Ele se lembra de que Brand foi o cara que o traiu e o apunhalou pelas costas. Dale não consegue acreditar que ouviu o nome do cara vindo de Charlotte. Como compartilham o mesmo objetivo, ele acredita que ela será uma boa aliada. No entanto, ele percebe que precisa controlá-la. Dale se aproxima para pegar uma espada e diz a Charlotte que é apenas uma criança que não sabe de nada. Dale a desafia com tudo o que tem e Charlotte garante que esse é o seu plano. Charlotte então avança em direção a Dale com toda a sua força, mas Dale bloqueia facilmente o ataque como se não fosse nada. Ela continua a desferir golpes, mas ele simplesmente bloqueia todos. Durante os ataques, ele percebe claramente que ela está usando uma aura, ainda que fraca. Da mesma forma que um mago gera mana usando o círculo mágico em seu coração, um cavaleiro acumula aura em seu corpo para ultrapassar os limites humanos. Com o que viu, Dale admite que Charlotte é uma verdadeira cavaleira. Charlotte avança novamente, mas ele bloqueia. Charlotte está confiante de que tem a vantagem, pois Dale está resistindo. Ela narra como não chegou a conhecer seu pai, mas sua mãe sempre lhe contava histórias sobre ele. Sua mãe lhe dissera que ela precisava proteger a família no lugar de seu pai. Após a queda do reino e o desmoronamento da casa, Charlotte nunca parou de lutar. É por isso que ela se frustra com o fato de Dale conseguir bloquear seus ataques. Furiosa, Charlotte desfere um ataque direto contra Dale, mas ele o esquiva facilmente e aproveita a oportunidade para contra-atacar. Ele derruba sua espada, chocando-a. Ela cai de joelhos, questionando-se por que alguém com tanto potencial como ela não consegue vencer a luta. Dale então lhe diz que ela não pode vencer porque não é seu pai. Ele a informa que seu orgulho como filha de seu pai não está errado, mas em sua condição atual, ela não pode proteger sua casa de Brand. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto Dale lhe diz que Brand é atualmente mais forte até mesmo do que ele. Com remorso, Charlotte pergunta a Brand o que ela deve fazer. Nesse instante, Dale jura por sua honra que protegerá Charlotte e sua casa até o dia
dia em que ela estiver forte o suficiente para derrotar Branch. Charlotte fica chocada ao ouvir isso e não consegue conter as lágrimas. Dale garante que a casa Saxon será seu escudo e Charlotte pergunta por que ele está ajudando. Dale responde que está disposto a ajudar porque ela merece. Ele então pede que ela jure se tornar uma espada para ele e para a casa Saxon. Charlotte sorri, dizendo que não há como recusar a oferta. Charlotte então se ajoelha, ergue sua espada e jura lealdade como cavaleira a Dale. Dale percebe que Charlotte não está brincando com seu juramento, mesmo que pareça uma promessa infantil. Depois disso, Dale vai ao escritório de seu pai, pois Charlotte se tornou oficialmente uma criada da casa. Alan pergunta a Dale como ele conseguiu convencer Charlotte a aceitar e ele lhe conta que fizeram uma promessa. Dale revela que prometeu a Charlotte que a protegerá e protegerá sua casa. Alan pergunta se ele invocou o nome da família por pena, mas Dale garante que não. Alan então pergunta o que Dale pretende ganhar com isso, e Dale menciona que quer Charlotte porque ela é filha de Badal, o que a torna um talento excepcional. Dale revela que fizeram um juramento juntos, e que o que ele quer é uma nova espada divina, que será empunhada em prol do ducado. Alan fica satisfeito com a resposta e elogia sua sabedoria. Dale se alegra por a última linhagem da espada divina estar agora sob seu domínio, o que representa um golpe decisivo contra Brand. Na capital da Teutônia, Malburg, Brand fica sabendo do ocorrido e, furioso, quebra sua bebida. Ele culpa seus cavaleiros por não terem conseguido capturar uma garotinha. Seu criado lhe conta que, na verdade, enviaram assassinos, mas eles foram mortos antes mesmo de chegarem à casa Saxon. O criado diz que suspeitam que Charlotte tenha sido quem lutou contra os assassinos. Brand não consegue acreditar na incompetência de seu povo. Brand é um sujeito tão sinistro que está obcecado em encontrar um herdeiro perfeito para sua espada. Ele ordena a seus criados que contatem a Guilda dos Ladrões para enviar homens ao território saxão. Brand instrui seus criados a pagar aos homens o que quer que peçam, contanto que lhe tragam Charlotte. Uma semana após jurar servir à casa do Duque, Charlotte passou por um intenso treinamento de criada e incorporou os treinos de esgrima à sua rotina diária. No campo de treinamento, Helmut está sempre presente para supervisionar seus combates com Dale. Os dois trocam golpes com tanta precisão que Helmut se pergunta se são realmente crianças. Helmut admite que ainda não estão no nível de cavaleiros, mas sua intenção assassina e velocidade são impressionantes. Quando Charlotte está prestes a exagerar, Helmut intervém, interrompendo a luta e elogiando seu desempenho. Charlotte, por outro lado, não acha que mereça elogios e exige saber o que lhe falta. Helmut então pergunta se ela conhece a essência do florete, e Charlotte responde que ele serve principalmente para estocadas. No entanto, Helmut diz que ela está errada, pois a verdadeira essência reside em seu jogo de pés. Helmut explica que depois que Dale se esquivou de sua estocada, ele simultaneamente diminuiu a distância. Helmut acredita que, em resposta, ela deveria ter aumentado a distância e esperado por uma abertura. Helmut diz que quanto mais ela dobra e estende o braço com o florete, mais a lâmina treme, o que faz com que sua estocada perca precisão. Helmut avisa Charlotte que ela precisa trabalhar seus fundamentos desde a base. Charlotte fica chocada ao ouvir isso, e Helmut diz que percebeu quão pouco refinadas são sua postura e seu jogo de pés. Charlotte então menciona que não teve um professor adequado no passado. Helmut garante que, já que está ali, vai ajudá-la a corrigir sua péssima postura de estocada. Charlotte não consegue acreditar que Helmut a chamou de forma grosseira de lixo, mas antes que ela desmaie, Dale a segura, incentivando-a a se controlar. Helmut então diz que estava apenas brincando, porque ela está bonita. Com o que viu, Dale percebe que Charlotte pode alcançá-lo em breve se ele não se esforçar mais. Mais tarde, Dale informa Sofia que completou a formação de seu segundo círculo mágico, chocando a moça, pois isso normalmente leva uma década. Aparentemente, o círculo de mana de um mago neste mundo é medido em rotações por minuto do fluxo de mana. Um mago de primeira classe geralmente tem cerca de 300 rotações por minuto. O primeiro círculo mágico de Dale atingiu cerca de 2000 rotações por minuto, enquanto o segundo está em torno de 400 rotações por minuto. Para abrir um novo círculo, o mínimo é de 300 RPM, o que significa que Dale já atingiu o requisito para abrir um terceiro círculo mágico. Agora que obteve seu segundo círculo, Dale começa a pensar em realizar um experimento. Ele quer tentar aprimorar a bala de gelo existente, fortalecendo as ligações moleculares para aumentar sua massa e dureza. Depois disso, planeja projetar um cano de grande calibre para aumentar a rotação e a velocidade. Com isso, ele cria uma bala de gelo perfurante. Dale dispara seu novo projétil e ele atravessa uma árvore, deixando um grande buraco no meio. Até mesmo Dale fica impressionado com o que acabou de fazer e percebe que um círculo adicional é significativo. Sofia também fica impressionada e elogia Dale, dizendo que ele aprende rápido. Dale retribui o elogio, dizendo que consegue realizar tudo graças à mentoria de Sofia. No fundo, Sofia está impressionada com o tipo de pessoa que Dale está se tornando, pois ele sempre usa seus poderes para o bem. No entanto, ela admite que sua força às vezes a assusta. Sofia puxa Dale para mais perto e o abraça, dizendo que ele é realmente um aluno do qual ela pode se orgulhar. Dale não consegue
consegue conter a alegria ao ouvir isso e seu rosto fica vermelho de tanta empolgação. Ao mesmo tempo, ele acha toda a situação estranha, mas Sofia não se importa, pois se sente confortável com contato físico. Por estar tão perto de Sofia, ele começa a ter ideias, mas logo as afasta para se concentrar no treino. Dale continua seu treinamento e cria uma grande parede de gelo antes de disparar uma bala de gelo através dela. Dale fica impressionado com o resultado da nova fórmula e planeja usá-la como um projétil de gelo na próxima vez. Nesse momento, Charlotte aparece, expressando sua preocupação por tê-lo procurado por toda parte. Ela fica surpresa ao ver Dale treinando e ele pergunta o que ela tem feito. Charlotte responde que tem praticado os passos de dança que Helmut lhe ensinou. Conforme a conversa avança, Charlotte finalmente se desculpa por ter agido daquela forma da última vez. Ela menciona que tem refletido sobre o quão rude foi com ele. Dale a surpreende, dizendo que ela não foi rude, mas que a perdoará. Charlotte fica chocada ao ouvir isso, e Dale a incentiva a deixar de lado as formalidades ao se dirigir a ele. Charlotte concorda, e os dois começam a conversar sobre o tempo. Ela comenta como o clima frio a está ajudando a treinar por mais tempo. Dale fica feliz em ouvir isso, pois finalmente encontrou alguém que se sente da mesma forma que ele. Enquanto os dois conversam, Alan e Helena observam de dentro da cabana. Alan diz à esposa que as crianças parecem perfeitas juntas, e Helena concorda, dizendo que precisam ficar de olho nelas. Helena diz a Alan que finalmente descobriu o que precisa ser feito. Ela afirma que é seu dever como mãe guiar o filho para que ele possa ser fiel aos seus sentimentos. Logo depois, Helena vai até as favelas onde mendigos e moradores de rua vivem. Dale acompanha sua mãe para ajudar os necessitados. Toda semana, ela fornece comida e itens de primeira necessidade. Desde o início do ano, Charlotte e Dale trabalham com ela. De repente, uma garotinha corre até Charlotte com lágrimas nos olhos, dizendo que sua mãe está em perigo. Charlotte e Dale logo se veem caminhando por becos, seguindo a menina. Dale percebe que tudo parece suspeito, pois o pedido foi feito a Charlotte e não a um adulto. Enquanto correm pelas ruas, Dale avista um homem escondido em um telhado e deduz que ele é da guilda dos ladrões. Sem dúvida, ele conclui que foi Brand quem enviou o sujeito. Ele percebe claramente que Charlotte é o alvo deles, mas se pergunta por que estão sendo tão óbvios. Quando chegam a um beco sem saída, a garotinha desaparece, alegando que vai buscar a mãe. Nesse instante, mercenários saem de seus esconderijos, assustando Charlotte. Os mercenários dizem a Dale para se afastar, pois só estão interessados em Charlotte. Eles o avisam que ele pode se machucar se tentar interferir. Dale sorri ao perceber a situação em que se encontram. Sem hesitar, ele diz aos mercenários que jurou proteger Charlotte de pessoas terríveis como eles. O líder dos mercenários ri, dizendo que seu ato de bravura foi realmente louvável. No entanto, ele diz a Dale que teria sido melhor agir com bravura em outra circunstância. O líder dos mercenários diz a Dale que eles vão lhe ensinar o que é dor de verdade. Charlotte fica preocupada porque esqueceu sua espada, mas Dale a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar. Dale está empolgado porque vê isso como uma oportunidade para testar a nova técnica do Manto das Sombras. Alegando que tudo é autodefesa, os mercenários avançam contra ele e, quando estão prestes a alcançá-lo, ele ativa o Manto das Sombras. Os mercenários não percebem e presumem que seja apenas o vento. No entanto, o líder dos mercenários sente a ativação e grita para que se esquivem. Dale fica impressionado por o líder dos mercenários ter percebido isso, ao contrário de seus amigos desajeitados. Isso indica a Dale que o cara tem uma patente superior à dos outros. Antes que os mercenários percebam o que está acontecendo, o Manto das Sombras já está em vantagem. Ele elimina todos em seu alcance, e descobre-se que a nova técnica do Manto das Sombras é uma descoberta de Dale após alcançar o segundo círculo. Ele implanta parasitas semelhantes a criaturas das sombras, fazendo com que se movam sozinhos para matar seus alvos. O líder mercenário observa seus homens serem dizimados pelas sombras de Dale, sem se mover 1 centímetro sequer. Um dos mercenários atingidos pela magia das sombras se transforma repentinamente em um soldado morto-vivo. O líder pressente o perigo e grita para seus homens, ordenando que eliminem o soldado antes que a situação piore. Ele percebe que basta derrotar Dale e um único golpe de espada será suficiente. O sujeito então age, ativando sua técnica de assassinato imbuída de aura para simular uma divisão em si mesmo. Ele arremessa suas adagas contra Dale, mas todas são bloqueadas. O sujeito se aproxima o suficiente para que Dale ative sua bala de gelo, crivando seu corpo com ela. Ao mesmo tempo, o soldado morto-vivo cuida dos outros mercenários. Enquanto isso, o líder mercenário se recusa a morrer com um único tiro disparado por Dale. Dale percebe que os usuários de aura são bastante resistentes. O sujeito então calcula suas opções antes de fazer seu próximo movimento. Ele avança em direção a Dale com a intenção de alcançá-lo com uma velocidade estonteante antes que ele possa liberar seu círculo mágico. No entanto, o soldado morto-vivo o intercepta no caminho e o despedaça. Dale se aproxima de Charlotte para se certificar de que ela está bem. O último mercenário tenta fugir, mas Dale corta sua perna com um único disparo de bala de gelo para prendê-lo. O sujeito começa a chorar, dizendo a Dale que está disposto a lhe contar tudo o
do que ele perguntar, Dale deixa claro que está interessado em praticamente tudo, e o sujeito garante que irá cooperar. De repente, Dale inverte a situação e estilhaça a cabeça do sujeito com uma bala de gelo, dizendo que não está interessado em nenhuma informação que ele possua. Ele lhe diz que esta é a verdadeira face do Ducado de Saxon, que as pessoas temem, mas também é o poder que a protegerá. Ele pergunta se ela ficou com medo depois de ver aquilo. Ela admite que ficou um pouco assustada, mas logo acrescenta que está tudo bem, porque ele fez isso para protegê-la. Ela repete o juramento que fez naquele dia. Se a família dele se tornar o escudo que protege a sua, ela o recompensará no futuro, tornando-se a espada a ser empunhada por ele. Ela o agradece sinceramente por lhe mostrar um futuro e declara que se tornará mais forte. Ele a observa, pensando consigo mesmo que sua aceitação de Charlotte foi em parte motivada pela culpa. Ele carrega o peso de uma vida passada, portanto, a disposição dela em se tornar sua espada tem um significado muito maior do que ele poderia ter previsto. Enquanto isso, no castelo do Conde Brandenburg, o Conde pragueja baixinho enquanto lê uma carta, um convite para o castelo saxônico. É, em essência, uma convocação do Duque Negro, o Duque da Saxônia, exigindo explicações sobre a tentativa de sequestro. Brandenburg percebe que, mesmo sendo a espada sagrada do Império, não tem escolha, a não ser atender ao pedido. Alguns dias depois, o Conde Brandenburg chega ao castelo saxônico. O Duque, sentado em seu trono com Dale ao seu lado, o recebe, comentando sobre a dificuldade da viagem. Ele acrescenta que não esperava que ele chegasse tão rápido e se desculpa pela recepção um tanto fria. Brandenburg responde sarcasticamente que não há nada mais urgente do que uma convocação do Duque. Interiormente, ele ferve de raiva, chamando Dale e Charlotte de pirralhos astutos. O Duque continua, afirmando que há grande preocupação no Império com a recente tentativa de sequestro em plena luz do dia em seus domínios. Ele acrescenta que pode facilmente imaginar por que Brandenburg foi convocado. Brandenburg, envolto em desprezo, se pergunta como alguém como ele, a espada leal do Imperador, poderia estar envolvido em um assunto tão indecente. Enquanto ele fala, uma aura densa e escura começa a emanar do Duque e se espalha pelo salão. Brandenburg se assusta. Um de seus seguidores pergunta por que está ventando, enquanto sombras começam a envolvê-los. Os cavaleiros do Conde são tomados pelo terror, enquanto as sombras os consomem gradualmente. Eles gritam por socorro ao seu mestre. Brandenburg percebe que sua ordem de Santa Madalena foi derrotada sem esforço e reconhece a magia negra de alto nível em jogo. É o Duque Saxon conjurando um poderoso feitiço conhecido como Tempestade do Nihil. O Duque se dirige ao Conde Brandenburg, a chamada Espada da Santidade, e ordena que ele se ajoelhe e permaneça imóvel. Brandenburg protesta furiosamente, perguntando o que o Duque está fazendo. O Duque responde friamente, questionando se ele não o ouviu. Ele avisa que não haverá uma próxima vez. Amaldiçoando-o interiormente, Brandenburg é forçado a se ajoelhar, subjugado pela aura mágica e opressiva do Duque. Ele reconhece que o Duque pode ter seus motivos, mas nunca esperou ser submetido a tal humilhação. Do trono, o Duque o lembra de que o convocou em nome da paz. Então, com intenção penetrante, ele ameaça massacrar todos os membros da família Brandenburg, caso o Conde tente novamente ferir os filhos da casa Saxon. Ele expressa uma sincera esperança de que o aviso seja ouvido. De repente, seu tom muda. Com falsa cortesia, ele convida o Conde a se aquecer. Um gesto sarcástico. Brandenburg, disfarçando sua raiva, responde que aprecia a generosidade do Duque, mas que precisa recusar devido às circunstâncias. O Duque o dispensa, desejando-lhe um retorno seguro. Dale, que observava a situação, reflete sobre o que acabara de acontecer. Brandenburg é um dos aliados mais próximos do Imperador, e o que seu pai acabou de fazer com um homem assim certamente acenderá tensões que abalarão o Império. Dale reconhece este momento como a faísca, uma que não demorará a se transformar em uma chama, e quando isso acontecer, caberá a eles decepar a cabeça da Espada da Santidade. Quando a notícia da Espada da Santidade ajoelhada diante do Duque Negro se espalha, o Duque já está em seu escritório. Ao seu lado está a professora Sofia, visivelmente horrorizada. O Duque explica que os cadáveres à sua frente pertenciam aos membros da Guilda dos Ladrões que atacaram Dale. Ele confirma que Dale foi o responsável pelo massacre. Ela observa a cena macabra, um cadáver vomitando as próprias entranhas, outro esmagado e crivado de balas. Pela primeira vez, ela começa a questionar se seus ensinamentos a Dale foram equivocados. O Duque explica que, como ela pode ver, guiar o talento de Dale adequadamente agora exige sua sabedoria. Ele lhe oferece o cargo de conselheira-chefe. Chocada, Sofia percebe que isso significa se tornar membro da casa Saxon, e não apenas uma professora. Ele lhe diz que Dale depende muito dela, e que guiá-lo não é mais algo que ele possa fazer sozinho. Ele garante que as coisas serão diferentes se ela concordar em apoiá-los. Sofia aceita, dizendo que entende. Ela reconhece que compreender como Dale vê o mundo se tornou mais crucial do que nunca. O tempo passa, e chega o 10º aniversário de Dale, celebrado com um banquete suntuoso. A celebração deste ano é diferente. Figuras da facção do Imperador também estão presentes. Entre eles, destacava-se um
convidado particularmente ilustre, o Marquês Eurus, que foi calorosamente recebido. Ele se adiantou para cumprimentar Dale, expressando seu prazer em conhecê-lo. Os convidados do banquete continuaram a demonstrar admiração pela excelente culinária, elogiando a generosidade do Duque Saxon. Muitos comentaram que tal opulência era surpreendente para um território localizado nos confins setentrionais do Império e admitiram que suas dúvidas anteriores sobre o isolamento do ducado eram infundadas. Dale observou a cena em silêncio. Ele reconheceu aqueles indivíduos como nobres centrais da capital imperial, o núcleo da facção do imperador e a maior força política sob sua autoridade. Dale recebeu uma mensagem inconfundível, um aviso sutil, porém potente da família imperial. A implicação era clara. Eles não ignorariam a humilhação sofrida pelo Conde Brandenburg, a chamada Espada da Santidade. Entre eles, estava a única pessoa que compreendeu plenamente o peso daquela mensagem, o Marquês Eurus. O Marquês examinou Dale atentamente, reconhecendo-o como o jovem herdeiro da casa Saxon. Apresentando-se como o Lorde Carmesim, ele fez sua presença e posição serem conhecidas. Dale reconheceu o nome imediatamente. Ele seguia os princípios do fogo, da fúria e da força através do poder absoluto. Conhecida por sua adesão à filosofia da força sobre a justiça, a Torre Vermelha nunca hesitou em servir como instrumento do Império para impor controle. Memórias da vida anterior de Dale vieram à tona, lembranças dolorosas de ter sido submetido a cruéis experimentos mágicos pelos magos da Torre Vermelha. O Marquês reconheceu os rumores em torno de Dale, observando que o jovem herdeiro de Saxon já havia demonstrado um talento mágico inigualável, chegando a aniquilar uma horda de orques com apenas 9 anos de idade. Ele comentou que tal feito confirmava a identidade de Dale como o filho do Duque. Dale respondeu com formalidade polida, oferecendo um leve sorriso antes de se retirar da conversa. Interiormente, ele admitiu sentir-se exausto pelos elogios cerimoniais que recebia a cada ano. Seus pensamentos se voltaram para Charlotte, desejando, em vez disso, passar o dia treinando com ela. E, infelizmente, sua posição como dama de companhia sob a tutela de sua mãe o impedia de ter tal liberdade. Além disso, ele compreendia os riscos envolvidos caso alguém da capital descobrisse que ele estava, na verdade, treinando esgrima. De repente, um grito agudo cortou o ar, seguido pela voz rouca de um homem gritando para uma criada ficar quieta. Dale imediatamente rastreou a origem do ruído e descobriu um homem forçando uma criada que jazia no chão, implorando para que ele parasse. A criada, Eva, suplicou por misericórdia, lembrando-o de seu serviço à casa Saxon. O convidado gordo a repreendeu por ousar invocar o nome da casa. Ele parecia ofendido por, em uma ocasião tão festiva, o aniversário do jovem Lorde não estar envolvido em tais trivialidades. Ele zombou ainda mais dela, insistindo que celebrações eram para indulgência e afirmando que seria mais divertido brincar com uma garota. Enquanto a ameaçava, agarrou a criada aterrorizada e ergueu uma faca, advertindo-a sobre as consequências caso continuasse a resistir. Dale interveio, interrompendo a cena com uma pergunta calma, porém incisiva. O homem, surpreso com a aparição repentina do jovem Lorde, ficou perturbado. Tentando se esquivar, questionou rudemente a experiência de Dale com mulheres e seu conhecimento. Dale ignorou a provocação. Em vez disso, tranquilizou Eve, prometendo silenciosamente que não deixaria nenhum mal lhe acontecer. Refletiu sobre o rígido sistema de classes que governava aquele mundo, sabendo muito bem que o homem, chamado Petro, jamais esperaria que um nobre, muito menos um jovem herdeiro, desafiasse um convidado imperial. Aproveitando-se dessa hesitação, Dale lançou rapidamente um feitiço de gelo que atingiu Petro e o derrubou no chão. Dale compreendeu a gravidade de seus atos. Começou a recuar. Petro se levantou furioso, exigindo uma explicação. Dale não lhe deu nenhuma, apenas ordenou friamente que se ajoelhasse. Como Petro não obedeceu, Dale repetiu a ordem, desta vez instruindo-o a se desculpar com Eve e reconhecê-la como membro da casa Saxon. Petro, ainda desafiador, lembrou dele de seu status como emissário do imperador e o acusou de tratar um nobre convidado com desprezo por causa de uma simples criada. Ele alegou que tal comportamento equivalia a insultar o próprio império. Dale o interrompeu com sarcasmo mordaz, questionando se o imperador tinha uma conhecida inclinação para abusar das criadas alheias. A acusação deixou Petro atônito, que engasgou com a sugestão. Nesse momento, o duque, o marquês e vários outros convidados chegaram. O marquês, observando a cena com um divertimento mal disfarçado, comentou que era um verdadeiro espetáculo. O duque pediu a Dale que explicasse a comoção. Dale afirmou que Petro havia tentado violentar uma criada a serviço da casa Saxon. Um dos outros nobres reagiu com incredulidade, sugerindo que a reação de Dale fora exagerada para uma questão tão trivial. Percebendo uma oportunidade, Petro tentou pintar Dale como imaturo e irracional. Dale dirigiu-se a ele novamente com autoridade, exigindo saber quem lhe havia concedido permissão para se levantar. Voltando-se para os convidados presentes, Dale lembrou-lhes que aqueles que representavam o imperador deveriam zelar pela dignidade da família imperial. Ao tentar agredir uma serva da casa Saxon, Petro não apenas se desonrou, como também insultou o próprio imperador que alegava representar. Este,
Este, explicou Daly, era o verdadeiro motivo pelo qual não tolerava as ações de Petro. O Marquês riu com admiração, chamando a declaração de Daly de uma obra-prima da retórica. Concordou plenamente com a posição de Daly e ridicularizou a ideia de que alguém encarregado da imagem do imperador se rebaixaria a agredir uma simples criada. Chamando sua acompanhante, Tulara, o Marquês emitiu uma ordem arrepiante para eliminar Petro. Petro, agora desesperado, implorou por sua vida enquanto Tulara lançava um feitiço de fogo devastador. Petro gritou de agonia enquanto as chamas o consumiam. O Marquês declarou que o julgamento de Dale fora impecável e explicou que era seu dever solene incinerar qualquer inseto que ousasse macular a honra do império ou de seu governante. Para concluir, expressou suas grandes expectativas para o futuro de Dale, impressionado com a compostura e a determinação do jovem herdeiro. Após a comoção cessar, os homens do imperador partiram e a paz retornou ao castelo do Duque Saxon. Algum tempo depois, em uma manhã tranquila, a criada Eve acordou Dale gentilmente. Ele expressou sua gratidão e imediatamente notou sua hesitação, o que o levou a perguntar se algo a incomodava. Com um visível nervosismo, ela agradeceu, dizendo-lhe o quanto se orgulhava de servi-lo. Dale se perguntou por que uma expressão tão simples exigia tanta hesitação. Apesar de viver neste mundo há bastante tempo, ele ainda tinha dificuldade em se adaptar a esse nível de reverência. Contudo, lembrou a si mesmo que precisava se acostumar com a situação. Agradeceu-lhe novamente. Refletiu sobre o peso de ser o filho mais velho da casa Saxon. Compreendendo o poder atrelado ao nome, resolveu usar tudo ao seu alcance para derrubar o império. Mais tarde naquele dia, o Duque Saxon convocou o filho ao seu escritório. Reconheceu a genialidade de Day, mas questionou o raciocínio por trás de suas ações recentes, cada vez mais ousadas. Em resposta, Day apresentou um contraponto surpreendente. Perguntou se o Duque sabia que, se o herói de outro mundo não tivesse perecido na batalha contra Lord Bardel, a próxima espada desembainhada pelo herói poderia ter sido voltada contra a própria casa Saxon. O Duque ficou atônito com a afirmação, comentando o quão ousada soava e indagando o que levara Dale a acreditar em tal coisa. Interiormente, Dale recordou o que ouvira em sua vida passada, que o Império outrora conspirara contra a casa Saxon. Mas, em vez de revelar essa verdade, ele elaborou uma explicação diferente. Ele argumentou que o Império havia optado por se livrar do poder do herói por medo, reconhecendo que seu cão de caça poderia eventualmente se soltar. Ele elaborou, explicando como o herói, apesar de ter derrotado o Rei Demônio, não viu a escuridão nas terras do Rei Demônio ser completamente erradicada. Em vez disso, o Império emitiu um decreto absurdo, exigindo que a casa Saxon reivindicasse e convertesse aquelas terras em território imperial. Isso drenou os recursos da família ducal, ao mesmo tempo que lhes concedia o território amaldiçoado como um feudo. Ele concluiu que, enquanto a escuridão naquela região permanecesse, o mesmo aconteceria com o dreno interminável da casa Saxon. Além disso, em todo o Império e além, as pessoas viam a casa ducal com suspeita, rotulando-a como um clã das trevas. Com isso em mente, ele argumentou que, assim como o Império havia descartado o herói quando ele deixou de ser conveniente, um dia eles buscariam eliminar a ameaça interna representada pela casa Saxon. O Duque, ainda atordoado, perguntou como Dale poderia saber que o herói havia sido eliminado. Dale respondeu com calma e raciocínio, afirmando que era simplesmente sua própria conclusão, baseada em pesquisas e leituras dos arquivos. A narrativa oficial, observou ele, afirmava que o herói havia morrido honrosamente em uma feroz batalha contra Lord Bardel, o deus da espada. Mas, para Day, as peças não se encaixavam. Interiormente, o Duque estava atônito por ter desenterrado uma verdade conhecida apenas por alguns poucos, exclusivamente através de livros. Day prosseguiu com sua avaliação. Se suas conclusões estivessem corretas, então o conceito de justiça no Império não passava de um véu para a tirania, uma ferramenta de violência usada para roubar e oprimir os fracos. O Duque olhou para o filho em silêncio, impressionado com a profundidade da sabedoria que ele possuía. Perguntou qual caminho a casa Saxon deveria seguir. Sem hesitar, Dale declarou que a coexistência com o Império era impossível. A casa Saxon teria que destruí-lo. O Duque, visivelmente abalado, perguntou se seu filho realmente compreendia a gravidade de tal afirmação. Dale esclareceu que não estava sugerindo uma rebelião imediata. O que ele propunha era uma visão de longo prazo, que se desenrolaria ao longo dos próximos 10 anos. O Duque questionou o prazo, e Dale prosseguiu com sua explicação. Em todo o continente, observou ele, ainda havia movimentos de resistência ansiando por independência. Entre a nobreza, incluindo lordes como o próprio Duque, muitos nutriam temores profundos de que o Império eventualmente voltasse suas espadas contra eles. Economicamente, o Império estava em declínio, o banditismo estava em ascensão e as feridas da guerra estavam infeccionadas. Apesar da suposta unificação do continente, Dale sugeriu que agora era o momento de começar a lançar as bases para o que viria em uma década. Eles precisariam fortalecer-se, apoiando secretamente as forças de resistência em outras regiões, enquanto se preparavam para proteger seu lar do inimigo
inevitável confronto. Ao pôr do sol, Dale concluiu a apresentação de sua estratégia e perguntou a opinião de seu pai. O Duque respondeu com risos, reconhecendo a imensurável profundidade do talento de seu filho. Ele admitiu que Dale era capaz de enxergar muito além do que ele próprio conseguia perceber. Com um renovado senso de admiração, o Duque declarou seu orgulho por Dale não apenas como seu filho, mas como o futuro chefe da casa Saxon. Daquele em diante, o Duque prometeu tratar Dale não simplesmente como uma criança ou um sucessor, mas como um igual na liderança. Essa declaração comoveu Dale profundamente. Ela marcou o ponto de virada que ele esperava, o momento em que finalmente exerceria o poder da casa Saxon com suas próprias mãos. O Duque então convidou Dale a falar livremente, perguntando qual decisão ele desejava tomar naquele exato momento para o futuro de sua família. Dale sorriu e lembrou seu pai da promessa de tratá-lo como um igual. Com base nisso, ele solicitou permissão para participar da prova da torre realizada em Necrópolis. O Duque ficou atônito com o pedido. A prova da torre era uma forma de desafio hierárquico, onde magos enfrentavam os guardiões das torres mágicas. Aqueles que derrotassem os guardiões de alto escalão conquistavam o direito de se tornarem anciãos da torre. Aquele que chegasse ao topo recebia o título de mestre da torre. O Duque lembrou Dale do imenso perigo envolvido. A prova era conhecida por ser fatal, e Dale ainda não havia alcançado nem mesmo o terceiro círculo. Tentar agora seria imprudente. Ele observou que a maioria dos magos não alcançava o terceiro círculo antes dos 20 e poucos anos. Mesmo para alguém como Dale, que já havia dominado o segundo círculo, o salto estava longe de ser trivial. Dale respondeu com calma e confiança, assegurando ao pai que alcançaria o terceiro círculo em breve. Isso, explicou ele, não era apenas uma decisão sua, era uma decisão tomada por si mesmo, por seu pai e pela casa Saxon como um todo. O Duque perguntou o que ele queria dizer com isso. Dale explicou que, ao ter sucesso no julgamento, solidificaria ainda mais a posição do Duque, provando a todos que seu herdeiro não era apenas alvo de fofocas, mas alguém verdadeiramente capaz e digno. Seu sucesso conferiria legitimidade e uma reputação confiável a ambos. Quando questionado se essa era a verdadeira razão por trás de seu desejo de participar do julgamento, Dale confirmou. O Duque sorriu em resposta, afirmando que entendia e confiaria o julgamento final ao seu filho. Dale agradeceu ao pai e prometeu provar seu valor. Alguns dias depois, o Duque Saxon e Dale chegaram à cidade dos mortos, Necrópole. Assim que os portões maciços da cidade se abriram, o Duque Negro foi recebido com o máximo respeito pelos presentes. Dale, exausto pelos preparativos, reprimiu um bocejo. Não pôde deixar de pensar que talvez, desta vez, tivesse se esforçado demais. Enquanto o Duque Saxon e Dale caminhavam, os espectadores começaram a cochichar entre si. Alguns especulavam se os rumores eram verdadeiros, se Dale era um gênio da magia, como nenhum outro que o Império já vira. Um observador comentou que Dale parecia extremamente infeliz, enquanto outro insistia que as histórias deviam ser verdadeiras e instava os outros a não as descartarem. A conversa da multidão tornou-se cada vez mais cética. Alguém apontou sarcasticamente que a esgrima de Dale supostamente rivalizava com a dos cavaleiros do Duque, descartando a afirmação como patética. Entre a multidão estava Velik, o melhor aluno da academia, que declarou com confiança que era ele quem realmente merecia vencer a prova, não o suposto prodígio do Duque, a quem considerava fraco e indigno. Logo, o Duque e Dale chegaram à imponente estrutura no coração da Necrópole. Foram recebidos por uma mulher chamada Aerys, que respeitosamente apresentou o Duque como o mestre da torre. Após retribuir a saudação, o Duque apresentou Aerys a Dale, destacando sua lealdade à casa. Aerys, uma anciã da torre e sua secretária-geral, administrava os assuntos da torre na ausência do Duque. O Duque informou ao filho que Aerys o auxiliaria durante todo o teste. Dale concordou com o acordo e Aerys o acolheu sob seus cuidados. Ela então o conduziu pela torre até um vasto salão, explicando que ele faria o teste junto com outros 59 graduados da academia. Dale observou a sala repleta de competidores. Após reunir os competidores, Aerys se apresentou aos examinandos presentes e começou a explicar as regras para o teste do primeiro andar da Torre da Magia Negra. Cada participante foi instruído a verificar o pingente que carregava no pescoço, um pingente contendo um ponto de vida e um feitiço de escudo protetor. O teste, explicou ela, seria uma batalha real na qual os competidores tentariam roubar pontos de vida, acertando um ataque com sucesso, usando os cadáveres de mortos-vivos espalhados pela arena. Um golpe válido ativaria o escudo da vítima, destruiria seu pingente e a eliminaria do teste. O atacante bem-sucedido receberia um ponto adicional. Qualquer um que acumulasse 3 pontos se qualificaria para o próximo andar. O uso de artefatos mágicos era estritamente proibido e resultaria em desqualificação imediata. Dale considerou as regras cuidadosamente, reconhecendo-as como um método para eliminar magos inexperientes logo no início. Ao seu redor, os outros participantes começaram a cochichar. Muitos olhavam para Dale com admiração e suspeita, chamando-o de monstro. Estavam atônitos com a ideia de que alguém tão jovem já tivesse chegado ao terceiro círculo. Velik, cada vez mais agitado, propôs aos
aos outros que unissem forças para eliminar Dale primeiro. Um competidor expressou preocupação em atacar o jovem Lorde, mas Velik descartou a preocupação, insistindo que, uma vez iniciada a prova, todos seriam iguais. Dale ouviu a conversa e silenciosamente elogiou a confiança deles. Internamente, ele os desafiou a provar se eram mais do que apenas palavras. Ares sinalizou o início da prova. O caos irrompeu quando os competidores começaram a erguer os cadáveres ao seu redor, invocando soldados mortos-vivos para a batalha. Velik percebeu que Dale permanecia imóvel e aproveitou a oportunidade para atacar primeiro. Enviou seu soldado morto-vivo em direção a Dale com a espada erguida. Para sua surpresa, o golpe foi bloqueado, não pelo próprio Dale, mas por um soldado morto-vivo sob seu comando. Velik ficou surpreso, percebendo que Dale estava usando magia da água para congelar e fortalecer seu soldado invocado. A revelação provocou murmúrios entre os participantes. Alguns questionaram se Dale possuía dupla afinidade, a rara habilidade de usar duas escolas de magia. Quando um dos soldados mortos-vivos colidiu com o de Dale, o atacante gritou de frustração ao ver sua criação se estilhaçar com o impacto. Outro soldado morto-vivo lançou um ataque contra o de Dale, mas o golpe foi desviado. Dale havia fortificado seu morto-vivo com um escudo de gelo, tornando o ataque ineficaz. Furioso, Velik acusou Dale de quebrar as regras ao usar magia da água. Insistiu que apenas magia negra era permitida no julgamento, especificamente para ressuscitar e fortalecer mortos-vivos. Dale, impassível, voltou-se para Ares, questionando se as regras realmente proibiam aprimorar mortos-vivos com outros elementos. Ares permaneceu em silêncio, e sem que ninguém fizesse nada para impedi-lo, Dale concluiu que sua interpretação era válida. Velik, furioso, praguejou contra a situação. Desesperado para reverter o resultado, Velik ordenou que seus aliados bloqueassem o soldado morto-vivo aprimorado de Dale enquanto o atacavam diretamente. Ele argumentou que, apesar de seu poder, Dale era apenas uma pessoa e poderia ser subjugado pela superioridade numérica. Dale lembrou a si mesmo que o uso de artefatos era proibido e, portanto, escolheu lutar com sua própria força. Ele avançou para a batalha, esquivando-se habilmente dos ataques dos soldados mortos-vivos. Aproveitando uma oportunidade, ele pegou a espada de um dos mortos-vivos e desferiu um soco imbuído de magia negra antes de cortar outro inimigo com facilidade. Um dos competidores ficou paralisado em descrença, incapaz de compreender como seu morto-vivo havia sido derrotado tão facilmente. Velik, observando à distância, suspeitou que a espada de Dale não fosse uma arma comum. Ares confirmou sua suspeita, notando que Dale havia reestruturado a composição óssea da espada para aumentar sua durabilidade. Enquanto a batalha se intensificava, outro soldado morto-vivo lançou um ataque contra Dale. Sem hesitar, ele saltou no ar e desferiu um golpe com sua espada, destruindo o oponente. Velik, agora completamente exposto e tendo perdido todos os seus mortos-vivos, assistiu horrorizado enquanto Dale avançava. Aterrorizado, Velik começou a implorar por misericórdia. Dale, imperturbável, comentou que graças ao pingente protetor, ninguém morreria ali. Com uma expressão calma, ele brandiu sua espada e estilhaçou o pingente de Velik. Ao cair, Velik murmurou uma última palavra em descrença, chamando Dale de monstro. Ares se levantou e anunciou os resultados do primeiro teste. Ela declarou que Lord Dale era o único sobrevivente e vitorioso, tendo conquistado todos os 60 pontos de vida, um de cada um dos outros participantes. Dale refletiu em silêncio. Este lugar, pensou ele, seria seu primeiro passo adiante, e a partir de agora, todos o observariam atentamente. A cena mudou para o segundo andar da torre de provas, um nível que exigia que o desafiante derrotasse o guardião, um golem de carne. Dale refletiu sobre o fato de que, normalmente, os sobreviventes do primeiro andar formariam alianças temporárias para derrotar um oponente tão poderoso. No entanto, como ele havia eliminado todos os outros competidores, agora estava sozinho. Diferentemente do primeiro andar, todos os tipos de magia eram permitidos neste nível. Embora a proibição do uso de artefatos permanecesse em vigor, Dale considerou a flexibilização da restrição mais do que suficiente. Para ele, aquilo não era apenas uma batalha, era uma oportunidade, uma chance de alcançar o terceiro círculo e testar os limites do seu verdadeiro potencial. O golem lançou um ataque inicial, mas Dale desviou rapidamente e contra-atacou com um golpe que feriu o braço da criatura. O golem reagiu com surpresa inesperada. Dali, imperturbável, começou a conjurar um novo feitiço, decaimento acelerado. Do seu ponto de observação, Ares notou que o feitiço conjurado estava longe de ser comum. Conforme o feitiço surtia efeito, o corpo do golem começou a corroer. Ela questionou a abordagem de Dale. Por que escolher a corrupção em vez de um método direto como o desmembramento? Dale ponderou sobre o mesmo feitiço. Em sua vida passada, a guerra bioquímica havia servido como uma estratégia essencial, juntamente com armas de fogo, ao lidar com ameaças monstruosas. Enquanto limpava
limpava o sangue do rosto, ele refletia se os observadores, incluindo Aerys, haviam percebido que os horrores da guerra bioquímica estavam sendo reimaginados através da magia negra. Naquele dia, Dale completou o teste do segundo andar. Ele estabeleceu um novo recorde ao alcançar o 10º andar e, consequentemente, recebeu 4 dias de descanso antes do início da próxima etapa. Enquanto isso, devido ao massacre sem precedentes que Dale causara no primeiro andar, os outros 59 participantes receberam uma rara oportunidade de refazer o teste para se recuperarem do desequilíbrio. Naquela noite, após a conclusão do teste, Dale estava sozinho perto de uma fonte tranquila. Safia se aproximou e o parabenizou por seu desempenho excepcional. Ele agradeceu, atribuindo seu progresso aos ensinamentos dela. Para surpresa dela, ele a convidou para acompanhá-lo a um festival que aconteceria na cidade. Ela aceitou, embora acreditasse em segredo que ele ainda era muito jovem para compreender plenamente o significado de um encontro. Dale, por outro lado, pensou consigo mesmo com um sorriso travesso, que talvez fosse isso que significava ter um coração sombrio. Juntos, chegaram ao festival da cidade em Necrópolis, que fervilhava de celebrações animadas e fogos de artifício vibrantes. Safia perguntou se Dale não estava exausto pelas difíceis provas. Ele respondeu que não, e explicou que ainda tinha vários dias antes do próximo desafio. Um momento de silêncio se instalou entre eles. Dale observou o céu e comentou que a lua estava particularmente bela naquela noite. Safia concordou. Ele achou difícil manter a conversa, mas, estranhamente, o silêncio entre eles nunca pareceu constrangedor. Talvez fosse porque Safia sempre confiara nele sem hesitar, e por isso, ele agora se via desejando estar mais perto dela. Seus pensamentos vagaram de volta ao momento em que conseguiu alcançar o terceiro círculo. Naquele momento, ele se deparou com o que Safia frequentemente chamava de paisagem da mente. Para alcançar o terceiro círculo, ele precisou ultrapassar os limites de mana do segundo círculo por meio de um evento conhecido como transbordamento de mana. Durante essa liberação avassaladora, ele de repente se viu em um lugar estranho e desconhecido. Ele se perguntou onde havia chegado até que o eco da voz de Safia ressoou em sua mente, dizendo-lhe que ninguém poderia evitar revelar a paisagem de seu mundo interior. Ele percebeu que havia entrado em seu reino mental, o mundo da iluminação. Dentro daquele vazio, viu que seu mundo sempre fora vazio, e naquele vazio, a única figura a estender a mão para ele fora sua mestra, Safia. De volta ao presente, sob o brilho das luzes do festival, Dale olhou para Safia e percebeu que talvez essa fosse a razão pela qual desejava a mulher que iluminara seu mundo. De repente, declarou seu amor por ela. Safia se assustou e pediu confirmação, ao que Dale repetiu sua confissão. Ela respondeu com um sorriso gentil, o abraçou e disse que entendia e que também gostava muito dele. Dale sentiu uma profunda gratidão, pensando consigo mesmo que viver uma segunda vida realmente tinha suas vantagens. Vários dias depois, chegou o dia do teste do 11º andar. Dale reconheceu para si mesmo que nada havia mudado entre ele e Safia desde sua confissão. Ele presumiu que provavelmente a havia descartado como uma mera paixão passageira, um amor infantil de um garoto de 10 anos. Por enquanto, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Então voltou sua atenção para o próximo teste. Aerys explicou as regras desta etapa. Seria um duelo mágico individual, e o vencedor ascenderia ao 12º andar. Dale enfrentou seu oponente, Albert Rosenheim, um mestre do terceiro círculo que deixou claro que não tinha a intenção de facilitar só porque Dale era uma criança. Dale, por sua vez, entendeu que neste teste todo o poder mágico era permitido, e com as restrições de artefatos também suspensas, o pingente de pontos de vida não oferecia mais proteção total. Este teste era muito mais perigoso. Dale, agora confiante de que nada o deteria, jurou demonstrar a vasta diferença de poder entre eles. Então, sem aviso, Albert atacou Dale e o advertiu para que permanecesse alerta, afirmando que, ao contrário dos jovens graduados da academia que Dale havia derrotado anteriormente, ele não seria tão facilmente superado. Em seguida, Albert começou a conjurar Flecha Negra, uma saraivada de projéteis mágicos lançados diretamente contra Dale, desafiando-o a se defender do ataque avassalador. Albert continuou suas provocações, declarando que a confiança de Dale não o levaria a lugar nenhum. Com isso, ele lançou uma chuva de flechas. Dale, no entanto, moveu-se com graça e precisão, esquivando-se de cada ataque sem esforço. Enquanto manobrava, percebeu mentalmente que Albert havia trapaceado, lançando um feitiço ofensivo antes do duelo começar oficialmente. Mesmo assim, nenhum observador interveio. Ele concluiu que eles estavam simplesmente curiosos para ver como ele reagiria. Ele reconheceu silenciosamente que este era um mundo governado pelo mérito absoluto. Com um pensamento amargo, amaldiçoou os magos que observavam das laterais. Tomando a iniciativa, Albert convocou seus lacaios mortos-vivos com um cântico dramático, invocando as criaturas sedentas de sangue das trevas para que se erguessem e jurassem obediência eterna a ele. Dale observava a cena com um leve tédio, questionando-se onde Albert havia aprendido um cântico tão ridículo. Contudo, reconheceu que, no mínimo, as habilidades de Albert superavam as dos magos novatos que enfrentara anteriormente. Enquanto os mortos-vivos de Albert avançavam, Dale continuava a esquivar-se de seus ataques com facilidade e prática. Albert, cada vez mais
frustrado, exigiu saber por quanto tempo Dale pretendia continuar se esquivando. Insistiu que a vitória não poderia ser alcançada fugindo e declarou que, se aquilo era tudo o que Dale tinha a oferecer, então já havia perdido. Em um movimento final, Albert ordenou que um de seus soldados mortos-vivos se autodestruísse. Confiante em seu suposto triunfo, Albert preparou-se para comemorar, até que percebeu que Dale havia desaparecido. Confuso e alarmado, vasculhou o campo sem saber quando ou onde seu oponente havia sumido. Sem aviso prévio, Dale reapareceu atrás dele, zombando-o por recorrer a táticas desonestas contra uma criança. Albert, atordoado e desorientado, lutava para reagir. Dale reconheceu que o ataque surpresa inicial de Albert havia sido inteligente. Ele então revelou que usara a transformação espectral, uma técnica concedida pela capa das sombras, para evitar ser detectado e se reposicionar. Nesse momento, as criaturas das sombras de Dale se agitaram e começaram a zumbir de fome, expressando o desejo de consumir Albert. Dale, divertido, permitiu que elas se fartassem, embora as tenha advertido para não comerem demais. As sombras lançaram seu ataque, engolfando Albert, cujos gritos ecoaram pela câmara. Dale comentou casualmente que as criaturas provavelmente estavam muito agitadas devido à fome. Por fim, Albert, dominado e derrotado, implorou por misericórdia. Dale ordenou que as sombras recuassem, e Albert desmaiou. Aerys, atuando como observadora, prontamente declarou Dale o vencedor da primeira rodada. Quando Dale pediu seu próximo oponente, o competidor da segunda rodada desistiu imediatamente, declarando abertamente que simplesmente desejava viver. A contagem para a terceira rodada começou, mas a partir desse ponto, Dale avançou pelas provas por padrão. Todos os participantes restantes desistiram, exceto um que escolheu lutar. Dale derrotou esse desafiante sem dificuldade. A cada nível alcançado, Dale refinava e aperfeiçoava seu domínio sobre os 3 círculos mágicos. Ele então passou a derrotar os guardiões dos andares da torre, um após o outro. Quando chegou ao 20º andar, um oponente verdadeiramente digno finalmente apareceu. O guardião do 20º andar era o Cavaleiro Sem Cabeça, uma poderosa construção criada pessoalmente por um ancião da Torre Negra. Diferente de qualquer oponente que ele havia enfrentado antes, este cavaleiro era de uma classe completamente diferente de adversário. Entre os observadores, uma preocupação silenciosa cresceu. Eles especularam que, mesmo para alguém como Dale, este poderia ser o seu limite. Dale, no entanto, apenas sorriu. A previsibilidade, pensou ele, seria muito entediante. A batalha começou entre Dale e o Cavaleiro Sem Cabeça. Desde o início, os espectadores assistiram em silêncio atônito. O que presenciaram superou todas as suas expectativas. Em pouco tempo, o Cavaleiro Sem Cabeça, o último guardião da torre, ajoelhou-se diante de Dale. Dale deu uma ordem simples, que o cavaleiro se destruísse. Sem hesitar, o cavaleiro cravou sua própria arma em si mesmo e caiu no chão. Dale refletiu sobre aquele momento, impressionado com a lealdade que levara o guardião a abandonar seu papel designado. Contudo, logo percebeu que talvez tivesse ido longe demais. Agora compreendia o choque nos rostos dos observadores. Ao se submeter a ele, o Cavaleiro Sem Cabeça havia, na prática, traído seu criador, o ancião da torre. Tal demonstração de lealdade implicava que Dale havia alcançado um nível equivalente ao de um ancião da Torre Negra, um resultado que ele não pretendia revelar. Aceitando que já havia demonstrado o suficiente, Dale se virou para deixar a torre. Questionado pelos observadores sobre sua partida, pensou consigo mesmo que, embora pudesse certamente continuar ascendendo, existia um limite que não cruzaria. Ele compreendeu que, se aventurasse mais longe, ultrapassaria os limites da compreensão humana e adentraria o desconhecido. E com essa decisão, o teste de Dale chegou ao fim. A conclusão do teste de Dale marcou o fim dos próprios testes da torre. Com o retorno do mestre da torre, Duke Saxon, e de seu filho Dale, toda a Torre Negra se ergueu em saudação militar. Não apenas as famílias nobres de Saxon, mas todos os magos da torre, incluindo os anciãos, curvaram-se em reconhecimento. Graças às conquistas extraordinárias de Dale, toda a região norte começou a se unir gradualmente sob a bandeira da casa Saxon. No Ducado de Saxon, localizado nos confins setentrionais do Império, cavaleiros foram vistos treinando e celebrando, expressando sua admiração pelo jovem Lord Dale e sua lealdade à casa Saxon. Após concluir com sucesso o teste da torre, Dale recebeu uma nova ordem de seu pai, o Duque. Ele deveria liderar um exército contra uma horda de orques. Era uma responsabilidade imensa para uma criança de 10 anos. Contudo, ninguém questionou sua capacidade como comandante. Como herdeiro legítimo do Duque Negro, Dale gradualmente começou a unir toda a região norte sob a influência Saxon. Mais tarde, Dale relatou ao pai que haviam eliminado 145 orques. O Duque perguntou sobre as baixas entre os cavaleiros. Dale respondeu que apenas 3 sofreram ferimentos leves e que não houve outras perdas. O Duque perguntou se ele havia usado magia para protegê-los, mas Dale negou, atribuindo o sucesso inteiramente às espadas da casa Saxon. O Duque sorriu, reconhecendo seus esforços e elogiando sua liderança. Sir Helmet comentou que o jovem Lorde já estava acostumado a liderar uma unidade de cavaleiros do tamanho de um regimento. Dale, humildemente, rejeitou
rejeitou os elogios, atribuindo seu progresso aos ensinamentos de Sir Helmet. Por sua vez, Sir Helmet reconheceu a habilidade de Dale, observando que ele havia aprendido esgrima, táticas, estratégia e a arte da guerra com ele. Previu que não demoraria muito para que Dale comandasse seu próprio território em uma guerra de domínio. Dale acolheu a ideia de uma guerra de domínio, sempre ansioso por abraçar um novo desafio. A cena mudou para Dale e Charlotte treinando. Charlotte avançou com determinação enquanto trocavam golpes rápidos e ferozes. Quando o treinamento terminou, Dale comentou que o nível dela havia melhorado um pouco. Charlotte respondeu com irritação, insinuando que ele falava como se não tivesse nada a ver com ele. Ele perguntou se a havia provocado demais. Ela o lembrou de que desde que se tornou uma maga do terceiro círculo e passou pelo 20º andar da prova da torre, tudo o que ouvira eram elogios intermináveis ao jovem Lord Day. Perguntou se ele já estava cansado disso. Dale a tranquilizou, dizendo para ela não se preocupar e a encorajou, observando que ela também se tornaria mais forte. Em seus pensamentos, ele reconheceu que o talento de Charlotte, especialmente com apenas 10 anos de idade, estava longe de ser comum. Charlotte, frustrada, gritou para ele não a tratar como uma criança. Ele respondeu que ela era uma. Ela retrucou, dizendo que ele também era uma criança. Com um sorriso, Dale a provocou, dizendo que já era um adulto. Mais tarde, Sir Helmut começou uma nova lição com Dale, afirmando que lhe ensinaria a tática do martelo e da bigorna. Ele explicou que essa manobra dependia da cavalaria romper o flanco inimigo para cercá-lo, enquanto a infantaria bloqueava o contra-ataque da cavalaria adversária. A tática, disse ele, foi inspirada na imagem de golpear metal em uma bigorna com um martelo. Dale concluiu que tal tática só era viável devido à presença da cavalaria negra. Interiormente, ele observou que, independentemente do mundo, a natureza da guerra não mudava muito. Dale então perguntou sobre o progresso do treinamento de Charlotte. Helmut respondeu que o treinamento dela era excelente, embora ainda não comparável ao dele. Ele explicou que a base da esgrima dela havia se consolidado e que ela logo começaria a aprender técnicas de aura, bem como o estilo de espada único da família saxônica. No entanto, ele observou que havia uma preocupação. Antes que Helmut pudesse terminar seu raciocínio, Dale o interrompeu, adivinhando corretamente que a preocupação envolvia a compatibilidade de Charlotte com o estilo de espada da família. Basicamente, assim como os magos refinam mana em magia através da formação de círculos, os cavaleiros refinam e armazenam mana de forma semelhante através da disciplina interna. Como os magos formavam torres, os cavaleiros formavam ordens para preservar seus legados de esgrima. Entre essas ordens estava a Cavalaria Negra, parte da Ordem dos Cavaleiros Corvo da Saxônia do Norte. Seu estilo de espada enfatizava o poder avassalador. O problema residia no fato de que os pontos fortes de Charlotte estavam enraizados na velocidade e agilidade. Com suas habilidades atuais, ela talvez conseguisse se juntar às fileiras das 7 espadas, mas jamais alcançaria a posição da primeira espada, outrora ocupada por seu pai, o homem conhecido como a Espada da Flor. Sir Helmut lamentou que o estilo de luta da Espada da Flor tivesse desaparecido com a queda do Reino dos Cavaleiros. Dale se perguntou em silêncio se aquele estilo de espada realmente havia desaparecido do mundo por completo, enquanto Dale continuava a construir sua reputação através de treinamento rigoroso e subjugações bem-sucedidas de monstros. Uma oportunidade finalmente surgiu para colocar seu desenvolvimento à prova. O Duque recebeu um mensageiro e ficou visivelmente chocado com a notícia. O mensageiro confirmou que o Barão Volker, um nobre vizinho, reivindicava a posse da mina de cobre do Duque e havia formalmente solicitado uma guerra de domínio. Ele imediatamente considerou o absurdo de tal atitude. Neste mundo, as fronteiras eram frequentemente imprecisas, mas para um nobre de baixa patente como um barão desafiar um duque era uma imprudência que beirava a loucura. O mensageiro prosseguiu, acrescentando que caso o duque se recusasse a entregar a mina e optasse por entrar em guerra, o arquiduque Brandemburgo havia prometido seu apoio ao barão em troca de uma parte dos lucros da mina de cobre, e o envolvimento não pararia por aí. Brandemburgo pretendia enviar a Ordem de Santa Madalena para auxiliar o barão Volker. Dale compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. O arquiduque não havia esquecido a humilhação que sofrera nas mãos do duque Saxon, e esse era o método de retaliação escolhido.